Beleza, estamos no ar com mais um episódio desse videocast que conta a história, um pedaço da história do movimento hip hop em São Bernardo do Campo. Eu sou o Denis Pinho, sou um homem branco, cabelo cacheado, barba, olhos castanhos escuros. Estou aqui com uma camiseta preta, estou sentado diante de uma mesa. Aqui no fundo tem uma parede preta com um pedaço de uma cortina vermelha aparecendo. É basicamente isso. Pô, a gente só precisa tirar essa garrafinha de café aqui, que na câmera fica feio, e coloca pra ali. Mas fala aí, Diego, dá um salve pro pessoal aí. O Diego vai vir aí com seu detalhamento, com sua descrição sempre muito rica em detalhes. Vai lá. É mal de quem conta histórias, né? É isso. Fala, gente, tudo bom? Sou o Diego Reis aqui. É isso, como o Denis disse. Em mais um episódio aqui com um convidado especial, com um convidado de muita bagagem, tá? Hoje eu sou um homem preto com dreads e os meus dreads tá de coque. Tenho uma barba, tá? E não é uma barba baixa, é uma barba média. Um piercing no septo, e 2 brincos na orelha direita e 2 brincos, né? Eu falei que é detalhado. Dois Vai lá, brincos, quer dizer, 2 brincos não, um brinco transversal na orelha esquerda, tô de camiseta branca, e é isso, eu acho que vou passar agora pro nosso convidado, né? Cara, o pessoal que tá chegando agora. claro. Você viu aí, agora Chegamos. só que você intimidou o convidado, que ele tá pensando assim, pô, eu não lembro de tanto detalhe em mim assim pra falar. Não, o cara tá... Eu avisei. Pessoal, esse é um projeto contemplado É pela isso. Lei Aldir Blanc, certo? Então, pelo Governo Federal, Ministério da Cultura e Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. A gente já gravou alguns episódios aqui, né? Eu ainda não sei exatamente a ordem que eu vou subir, mas já gravamos com a Neuza, uma grande amiga, uma amiga de anos. Gravamos com o Black, né? Uma referência aí, né? É isso. E estamos hoje com um amigo também e uma referência, né? A gente isso. passa para o convidado aí dar o seu salve e vamos seguir essa conversa. Maravilha. Salve! Primeiramente, agradecer o convite. Para o pessoal que está ouvindo a gente, meu nome é Laerte, sou conhecido como Sarará, eu sou uma pessoa preta, tenho cabelos longos, dreads, olhos castanhos, uma barbinha meia por fazer, tô igual aquele campo com gramado de terra, umas barbinhas para cá, umas barbinhas para cá, uns pelinhos. Estou com uma camiseta branca, estamos aqui sentados numa mesa, com xícaras, bolo, café, livros, e é isso aí. Seguimos. Ele foi mais detalhado do que eu. Será? Não, ele foi mais, mas é Falando importante das falar. canecas aí, que inclusive a gente já cita um apoio aqui, que a gente tem um apoio da Tripalho, né? Então, essas canecas que a gente vê aqui na mesa também, essa camiseta que eu tô, inclusive um cafezinho do MST também aí, apoio financiado pela Tripalho, né? E que a gente sempre deixa o link também para quem quiser conhecer os produtos. Ó, ficou bonito na foto, é isso aí, ó. Mostrou até o logo, cara. Diego, você tá ficando bom nisso, hein, cara? Garoto Propaganda. Já viu que as pessoas estão mandando mensagem pra mim, já me associando, né? Percebi. Você viu? Já reparou já, né? Eu tive a impressão que você que estava falando demais, não que você seja disso, mas você tá falando que as pessoas estão associando. Ótimo. Já. Você é um ótimo garoto propaganda. Obrigado, espero produtos em casa. Produtinho, né? Presente, como é que eles falam? Tem um jeitinho aí de É falar, isso, né? Presentinho, sei lá. É isso. As pubs. Vamos lá? Vamos lá. Sarará, eu vou deixar, né? Eu não fiz isso das outras vezes. Tá. Uma missão pra você que é o seguinte: Ok. a gente imaginar que tem alguém assistindo que não sabe muito bem sobre o tema, sobre o que a gente tá falando, né? Até todo mundo ouviu falar hip hop, pensa numa música, de repente numa dança, mas aí, se puder, de uma forma breve, falar pra quem não tem esse conhecimento, o que seria o hip hop, o movimento hip hop. Isso é didático, né? Didático, né? Vamos lá, pensar aqui. Ó, sendo bem objetivo assim, o hip hop ele surge de 4 elementos. Então, o primeiro elemento que basicamente assim, historicamente assim falando, começa numa festa com o Herc, então começa pelo DJ, então vem a movimentação do DJs, vem o MC, né? Depois vem o break, que é a dança, e o grafite. Não necessariamente nessa ordem cronológica, tá? Mas são esses 4 elementos.
Isso acontece no dia 11 de agosto, com o Correio fazendo a primeira festa para a irmã dele, né? E aí existe também uma outra história que é do África Bambata, que o África Bambata funda uma instituição, aonde ele une as pessoas ali que estavam tretadas entre gangues ali, e ali ele funda a Zulu Nation, que é em novembro. Então a gente meio que tem duas datas aí, que é 1973 e 1974. Então, aí é um ano depois. Então, tipo, tem essa história. Por muitos anos ficou a Zulu Nation como uma história de referência, porque ela virou instituição, né? Então teve todo um amparo ali dentro desse processo, mas depois, com o tempo, a galera meio que foi buscando essas informações, entendendo que o real. O primeiro evento desse hip hop acontece no dia 11 de agosto, que é meio que próximo à data do Dia da Juventude, que eu acho que é dia 12 de agosto, se eu não me engano. Se eu não me engano, posso estar errado, mas por isso que aí meio que eu lembro porque quando eu fui fazer um evento, meio que eu conciliei os dois, assim, o aniversário do hip hop com o Dia da Juventude. Então, basicamente, o hip hop ele vai desses quatro elementos. E a Zulu Nation, de um tempo não, né? De tempos pra cá também veio com o King Nino Brown, trazendo a hora do conhecimento, dizendo também que seria o quinto elemento. Então tem esse diálogo desse quinto elemento existir ou não. Tem muita gente que não concorda, e tem gente que concorda, e aí vai de acordo com o que cada um O quinto acredita. elemento seria o quê? O conhecimento. O conhecimento. Que eles falam que é esses momentos das trocas Sim, de sim. ideias, né? Mas tem muita gente que é muito relutante que acredita que não, porque o É, conhecimento ele é um saber, uma troca, é um O desenvolvimento que de que cada você elemento. acredita? Você acha que é um quinto elemento também? Só Pode, para dar, pode. dar material para ele, é que assim, quem não concorda, coloca assim, o conhecimento ele já está implícito. Uhum. Não dá para separar, vou separar a dança do conhecimento, o grafite do conhecimento, tá implícito, tá em tudo, tá em todos os momentos, em todas as festas, em toda a vivência, em toda a pedagogia do hip hop, já tá implícito o conhecimento. Entendeu? Então que não faria muito sentido colocar como quinto elemento, por isso que tem aí um Hum. conflito de ideia. Porque eu não sei. Eu não sei. Porque existe um diálogo de tipo assim, vai, por exemplo, se você for falar de tipo música, né? Então, tipo, que nem, por exemplo, lembro que o King Nino Brown fazia muito hora do conhecimento, ele trazia tipo sei lá, um vinil da Nina Simone. Aí ele falava da Nina Simone, automaticamente ele falava dos samples, então tipo assim, era uma troca de conhecimento ali, saca? Tipo que às vezes a gente a gente pratica tanto o elemento que às vezes, por exemplo, eu posso pegar por mim. Eu, particularmente, não sou muito aquele cara de ler muitas coisas tipo assim, eu preciso saber quem foi o cara que criou. Não, simplesmente fui saber essas coisas depois, mas no instinto da coisa eu só queria curtir. Então ele é o cara que naquele momento ele falava, não, você está dançando? Para um pouco de dançar, vamos escutar, tá ligado? Então, tipo, meio que... E aí foi se criando essa ideia dentro da casa do hip hop, né? Faz um É muito sentido, forte, né? é muito forte aqui em Diadema porque a primeira casa foi aqui em Diadema. Então, tipo, o quinto elemento ele foi levando por causa desse momento, assim, tipo, pô, não, vamos. Quer dizer, você tá dançando, você tá dançando, você vê um vídeo, você sabe o nome de um b-boy, não sei o que, aí às vezes você fala, pô, mas. Né? E aí o King Nino Brown, tipo, ele trazia muito essa consciência das bibliotecas, né? Essa coisa da leitura, assim. E aí meio que tem esse rolê do quinto elemento. Você perguntou o que que eu acho, mano. Eu particularmente só acredito nos quatro elementos mesmo, assim, como base central da coisa. Eu acredito que o conhecimento ele é uma troca de cada elemento, assim, sabe? Mas, assim, nada contra quem acredita, assim. É só uma opinião minha. Naturalmente é uma troca cultural, né? É. Essa preocupação também veio pelo passar das gerações, pelo passar do tempo. Sim. Então, assim, para não morrer algumas coisas, né? A gente tá aqui, e aí quando a gente vai trabalhar com projetos e tal, fica sempre essa discussão, né? Pô, a gente tá com uma molecada aqui, a gente vai só ensinar a dançar, vai só ensinar a música, o grafite e tal, ou vamos trazer o contexto? Porque afinal isso é o hip hop, É. não são apenas linguagens artísticas. Sim. O hip hop é essa ideia já. É. Então a gente passa pra molecada, né? Então vai essa preocupação também, passar o conhecimento, né? Basicamente é isso, assim, mano. Mas assim, não, tipo, tirando crédito dos caras que acreditam nisso, Sim, porque eu acredito que sim. que o King Nino Brown fez foi uma referência de muitas coisas, tanto dos Sim. zines, né? Então ele conseguiu, assim, tipo, trazer conhecimento que as pessoas Não, também, representante da Zulu Nation no Brasil. ele é um Pouca dos coisa? representantes do... Aqui de São Bernardo. E a carta foi escrita no projeto Meninos de Rua, né? Quem foi que escreveu foi o Sam, fez a tradução para ele, que naquela época tinha uns endereços atrás, né, da capa dos vinis. Aí o Sam, que escreveu a carta, mandou lá, e aí eles foram trocando essas informações através via carta, né?
via correio, né, na época, né? Imagina você ficar mandando pra fora e chegava aí. Quem fez essa tradução foi o Sam. Às vezes as pessoas não conhecem o Sam, ele faz parte da Posse Raúça, né? Ele também foi um dos integrantes fundador também da Posse, e ele é um cara que, meio que nos bastidores, ele fez muita coisa, assim, que às vezes as pessoas acabam esquecendo, né, de alguns detalhes que são importantes. Por isso a importância é de fortalecer o conhecimento, de trazer à tona. De sabe? relembrar, né? As coisas só são lembradas Sim. e a gente continuar, né? É isso. Gente, obrigado. É isso por hoje. Valeu pela aula. Simples, rápido e didática. Mano, mas conta pra gente, assim, beleza, você falou, você deu essa introdução animal, e como que o hip hop te encontra, como você encontra ele e ele te encontra nesse processo aí? Quanto tempo, quantos anos você tinha? Quais foram suas influências? Você sempre teve influência desde da infância com o hip hop, com o movimento? Ou isso aconteceu na adolescência? Foi acontecendo à medida que você estava na rua com a galera? Pode contextualizar, né? Porque você até citou a Posse Raúça, Aham. e as pessoas que eu citei aqui falaram muito sobre essa época, sobre essa movimentação, né? Tanto a Neuza quanto o Black. Sim. E aí você vem para trazer mais informações mesmo, e foi citado também depois a criação do fórum, e tal. Aham. Então pode mandar para nós aí. Depois vai falar aí, ó. Tá o livro aqui, porque, né, pro pessoal saber até nesse momento, faz pouco tempo que a gente viu o lançamento do Aham. livro, que a gente foi na inauguração da exposição Sim. dele, então tem um material legal aí para trazer. Tá. Cara, tipo, eu conheci o hip hop, tipo, na real, assim, eu conheço o rap através dos 10 anos, assim. Então, tipo, tinha um tio que ele vinha de Campinas, assim, de Opala, que eles vendiam codorna, né? E aí ia de Campinas pra cá, esse tio sempre, como ele morava em Campinas e Hortolândia tinha uma movimentação ali, que tava perto de Jundiaí, e aí tinha 105, então algumas músicas os caras pirateavam, meio que chegava pros caras lá primeiro. Aí teve a época do Racionais, Faces da Morte, enfim, Faces da Morte. toda Difícil essa ouvir alguém galera. citando, né? Pô, E Faces aí, da tipo, Morte. Realidade Cruel, DMN, enfim, todos esses caras aí, X. E aí eu sempre segui curtindo, e eu nasci numa comunidade que é o Areão ali, era meio que uma ilha, assim, então você não tinha muitas saídas, assim, então você ficava ali, jogava bola, ia pro riacho, então essa era a movimentação. E aí eu lembro que tinha uns amigos nossos que cantavam rap, e aí, tipo, um amigo nosso falou, pô, mano, eu vou cantar um rap, e, pô, você consegue ir lá pra assistir a gente? Eu falei, mano, eu vou ir, né, era menor, eu falei, vou ir lá e tal. A gente foi assistir, mano. Aí eu encontrei dois amigos meus fazendo um movimento de break chamado Up Rock. Up Rock é um movimento onde que os b-boys eles dançam, é como se fosse uma batalha, só que não tem, eles não podem se tocar. E é um movimento que eles fazem, tipo, conta, né? 1, 2, 3 e 4. É um movimento, tipo, em cima e baixo. Eles ficam subindo e descendo e vão fazendo as movimentações. Eu vi dois amigos meus fazendo esses movimentos, e esses movimentos eu já tinha visto num videoclipe de rap. Dos gringos, né? Que eu acessava, né? Alguns videoclipes, né? De rap, e aí eu vi esses moleques fazendo. Mano, eu vi os moleques fazendo, eu falei, putz, é aquilo que eu quero. Eu pirei, assim, à primeira vista. E esses moleques viraram meus amigos, assim, na hora eu falei, mano, como é que vocês fez isso e tal? E aí eles falaram, a gente faz aula. E eu, na minha quebrada, eu era muito articulado, sempre fui muito articulado da minha comunidade, assim, sempre fui muito cara de liderança, de fazer as coisas assim, sempre fui esse cara de roubar a cena, assim, de não, mano, vamos fazer desse jeito e tal. E aí conheci esses caras, os caras falar de quem? Do Soul. Não, nós faz aula de break lá no Juventude. Falei, vou com vocês. Peguei a bikezinha, pô, foi. Chegamos lá, conheci o Soul, aquele monte de gente lá no Caju. Eu falei, mano, que monte de gente isso aqui, de onde que vem essa galera, essa gangue aqui? Tô vendo o Soul dançando, pego os movimentos. Fiquei um tempo assim, pegando os movimentos com o Soul. Falei, mano, na moral, falei pros moleques, mano, vamos treinar em algum lugar na nossa quebrada? Aí juntei esses moleques, esses dois, que era o Diego e o Beto. E aí os moleques falaram, não, demorou. Mano, era o Diego DG? O DG, Caramba. o DG, parceiro. Você, DG. vi que você citou ele ali e tal, da hora. E aí a gente. Mano, meio que o DG morava na. Ele morava. A gente foi até esses dias lá, né? Que mudou, era uma sede. O DG morava na rua da sede. Aí o Beto morava lá embaixo, no Areião. E aí depois a gente foi unindo os moleque. Ah, o Beto, agora eu me liguei. Uhum. E aí tinha o Beto. Aí veio o Dalcin, veio o primo do Dalcin, veio o Denis. Mano, a gente juntou uma gangue de 12 pessoas.
Tinha uma Big Girl lá, que é a Elisa, tenho contato dela até hoje. Foi uma das primeiras Big Girl que a gente veio. Depois a gente começou a juntar umas outras Big Girl. Umas meninas, enfim, não ficou tanto. A Elisa já ficou mais com a gente, porque ela era do punk rock, ela tinha uma outra visão, a gente também curtia, que era a época do Sex Machine, né? Ou a galera do punk dançando em cima do break. Então eu tinha essa influência por causa do Afro Break. Então eu peguei uma galera ali de Diadema, mas o DG foi o cara que saía mais. Por que, que o DG saía mais? Porque ele trabalhava com o tio dele no carrinho de pipoca, ele tinha dinheiro, então ele acessava dinheiro. Então, tipo assim, ele recebia, tipo, R$ 150. R$ 150 naquela época era dinheiro, mano. Então ele levava nós pra ir nos rolês junto com ele, aí nós, tipo, meio que ficava no respaldo dele, tá ligado? Então, tipo, a gente acessou muita coisa por causa dele. As fitas que a gente pegava com amendoim, ele que pegava, a gente assistia na casa dele. Então, tipo, teve toda uma movimentação, e aí essa movimentação começou, eu olhando os caras dançar, voltei pra quebrada, montei o grupo, e aí eu comecei a discriminar. Comecei a colar em vários lugares. Comecei a colar no Silvina. Eu lembro que eu comecei a colar um pouco ali na Cabeça da Vaca. Comecei, tipo, mano, fazer uma movimentação com a galera. E comecei a fazer apresentação. Então, eu dobrei que eu já, tipo, falei, putz, mano, eu sou uma liderança aqui. Aí criamos uma CRIO. Aí dentro dessa CRIO eu conheci os moleques da Vila São Pedro, que é o Mega Man, por causa do som, né? Já tinha um envolvimento. E aí desse movimento eu conheci a Taizinha, conheci o Banks, aí conheci a Backspin. E aí, mano, o baque maior foi quando eu conheci a Posse, assim. Porque aí eu tive uma referência de homens negros, tá ligado? Tipo, com livro na mão. Falei, caramba, os caras articulados em reunião, os caras indo em reunião. E aí vem uma figura importante pra mim, assim, que é, tipo, crucial, assim, tipo, pra tudo, além do Black, além do Sam, que foi o Indoc, tá ligado? Aí, uma amizade com o Indoc, e aí, Indoc, papapá, era mais novo, o Indoc falou, mano, a gente é isso aqui, é movimentação, é cultura, tal, 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 e pá. Aí eu comecei a colar com o Idoc, mano. E aí meio que nós se ligou numa sinergia ali. Eu tinha. Isso que eu tô falando pra vocês, eu tinha 14, 15, 16. Eu conheci o Idoc com 16. 14 e 15 eu já tava fazendo a movimentação ali na quebrada. 16 eu fico mais firme lá no da Juve. 17 eu tô ali com o Indoc ali, já fazendo as movimentação, produzindo evento. Já produzi algumas coisinhas antes, mas firme, firme mesmo foi com o Indoc. E aí eu tava na faculdade, entrei na minha primeira faculdade com 18, 19, a gente começa a dar um boom na cidade, eu e o Indoc, assim. E aí foi uma época que o Indoc era da posse. Que ano? Era 2010, 2011. E aí foi uma época que, tipo, eu já tava com os caras da posse, entendendo o movimento que os caras estavam fazendo, porque aí tinha muito projeto na Escola da Família, porque a minha primeira faculdade, eu só entrei por causa dos caras também, por causa dos caras da posse, mano. Porque eu peguei a posse Raússa no momento que os caras estavam deixando de fazer militância no sentido de rua e fazendo militância pra eles. O que seria essa militância pra eles? Cuidar da família, Sei. fazer faculdade. Então todo mundo decidiu assim, mano, vai todo mundo fazer faculdade. Eu peguei essa época que todo mundo falou assim, não, vai todo mundo fazer faculdade. Eu fiquei, caramba, os caras vão fazer faculdade aqui. E os caras, mano, estuda. E aí eu peguei os caras nessa fase. Eu peguei uns caras um pouquinho meio que já indo, meio que não, vamos cuidar da nossa família, assim, saca? Então, tipo, eu peguei esse Mais movimento. maduro, né? E aí os caras estavam nesse movimento. E aí o Indoc já tinha feito a faculdade dele, o Indoc era formado em publicidade. Ele tinha feito pela Educafro, se eu não me engano. E aí ele já tinha uma formação, o Indoc já tinha uma questão da militância muito firme, assim. Eu falei, caramba, mano, da hora, os caras tudo, né? Os caras pretão, formado. E aí, tipo, meio que eu falei, mano, preciso fazer uma faculdade. Aí quando eu terminei a escola, eu já entrei na faculdade. Aí entrei em 2010, que foi na Coração de Jesus. Essa faculdade é uma faculdade que tinha em Santo André, hoje ela não existe mais. Nessa faculdade se formou, acho que o Melim, o menino lá de Santo André, que eu esqueci o nome dele, que é bom pra caramba. Não vou lembrar o nome dele, o Truf também. Teve uma galera de São Bernardo, assim, do ABC, que fez faculdade lá, que era uma faculdade de referência de artes, né? E que era educação artística, mas tinha uma relação com artes ali, tinha uns professores muito bons, assim. E aí a Posse House, ela entra nesse rolê, assim, porque eu peguei esse momento dele saindo, e aí quando eu tô com o Indoc ali, a gente começa, mano, uma produção, porque aí eu conheço o Lorde, que é tipo o DJ né, enfim, anda com 509E, anda com os caras do Racionais. Falei, caramba, mano, tô com, né, que é tipo o Dexter cita o Lorde. Eu falei, mano, eu falei, você que é o Lorde que os caras citam na Falar do música, Lorde. pá. Ele, não, sou eu. Falei, caramba, e aí eu tava com os caras, mano, tipo, novão, tipo, indo em reunião, assim. Nessa época, ainda puxando um pouco pra trás, eu tava com 16, 17, quando os caras tava indo em reunião. Mano, eu só ia, eu não entendi, vou ser bem sério, eu não entendia nada. Eu só ia e ficava só assim. Ficava assim. Ah, legal.
Aí o Indoc meio que contextualizava, mas mesmo assim eu ainda não entendia nada. E a gente ia, e eu ia movendo os moleques da minha quebrada. Ô, mano, vamos lá nas reunião, vamos lá nas reunião. E aí foi fazendo essa movimentação. Desde os 16, né? 15 eu falo porque eu tava um pouco antes, mas desde os 16, mano. Aí eu fui fazendo essa movimentação com os caras indo em reunião, entendendo. Tanto que na época que eu tava fazendo faculdade, o Black também tava fazendo faculdade. Ele fazia faculdade, eu acho que do lado, ali na Ianguera. Então, o processo que eu pego a posse Raulsa ali na sua força, aí depois eu pego a posse Raulsa fazendo um outro movimento, e aí eu pego o projeto Meninos e Meninas de Rua criando um outro movimento, tá ligado? E que aí, tipo, vem o Marquinhos, né? Vem a Néia, com as formações mais de projeto educacional, voltado pro Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu começo meio que, caramba, os caras fazem uma luta ali, eu vou. E aí eu fui meio que, mano, meio que vim pegando um pouquinho dessa escola dos caras, assim, saca? Depois, mano, putz, deixa eu pensar aqui. Aí eu acho que pra mim, assim, foi esse ano que aí eu e o Indoc começou a produzir um evento. O Lorde e o Indoc tava produzindo um evento. E aí eles estavam produzindo um evento chamado Ensaiando com Movimento. Esse Ensaiando com Movimento foi onde eu comecei a conhecer. Sabe quando você escuta os caras da 105 e aí você conhece os caras? Uhum. Tipo, pra mim foi o ápice, assim, porque aí eu conheci todos. Todos que você imaginar que, tipo, rodava na 105, eu conheci todos. Mano, desde Sombra, 509E, DMN, todos, mano. E aí eu ficava, tipo, cara, mano, eu tô com os caras aqui, não é possível, tipo. E aí meio que, eles meio que foi fazendo essa ponte. Aí o Indoc fala pra mim assim, pô, Sarará, a gente quer fazer o evento, só que, tipo, a gente não aguenta ficar todo mês fazendo. A gente queria, tipo, ter uma pausa de pelo menos uns 2 meses no ano, e a gente queria que você viesse com algum evento. E aí, eu tenho uma amiga minha chamada Amanda, né? A Amanda, isso, mano, foi tudo em 2009, tá? Tipo, contextualizando assim o rolê, assim, foi tudo em Sim. 2009, assim. Aí uma amiga minha, que é a Amanda, a gente tava trocando ideia, a gente se conheceu e tal, aí a gente falou, pô, vamos escrever um projeto? Nosso primeiro projeto, mano, foi um projeto que teve na Lei Federal, que era um projeto que aconteceu no Parque Havaí, aonde a gente dava aula de break e ela dava aula de fotografia, meio que ela registrava, eu fazia dança. Foi vai ou não? Não, não foi, vai, era um evento, era um projeto que era federal, era tipo como se fosse um agente cultural, assim. E era uma grana da hora, assim. Eu É. lembro na época que era uma grana porque a gente comprou tatame. Eu tanto que os Hum. tatame tá lá até hoje no Parque Havaí. A gente conheceu, depois de muito tempo, eu conheci a menina que tá cuidando do espaço. Aí o menino que a gente dava aula, mano, ele virou educador de balé. Cheguei lá, o moleque olhou pra minha cara. Ah, não, ele deu aula pra mim. Aí a mulher olhou pra minha cara e falou: você conhece ele? Eu falei: conheço, a gente deu aula pra ele quando ele era criança. E aí, tipo, meio que é a evolução desse projeto, assim. E aí a gente ganhou esse primeiro projeto em 2009 pra 2010. 2009 aconteceu tudo isso daí, tal, tal, tal. Aí o Indoc chama a gente, eu fico meio pensativo. Aí em 2010, a gente acaba o projeto e fala: vamos fazer um evento de break, porque não tem na cidade. Aí eu e a Amanda, mais o Will, vamos fazer. Aí a gente fez o projeto e aí a gente começou meio que, junto com o Indoc, fazendo todo esse rolê. E nesse paralelo já tava vindo um fórum de hip hop, Uhum. a gente criou o fórum, mas aí eu não tava tão ativo no fórum. Eu peguei a criação do fórum, só que eu não fiquei tão ativo porque eu tava na faculdade. Aí eu deixei os caras fazer mais essa. Deixei os caras fazerem mais essa militância aí de se organizar, estruturar. Mas nessa época, cara, o Indoc era tipo. Era muito à frente do tempo, Quer, assim, quer já mano. um cafezinho? Eu pego depois, eu pego depois. Com Certeza? certeza. O Indoc era muito à frente do tempo, assim, porque o Indoc ele já tinha contato com produtoras. Eu lembro que a gente fez um contato com a prefeitura, que eu fiquei assim, mano, como assim? Que foi um projeto que a gente fez que era o. Ai, caramba, não era. Era um projeto que era de hip hop educação, assim, que a gente fez até um documentário, assim. E ele conseguiu Nessa uma época verba. mesmo que eu vi vocês, cara, foi quando eu tava saindo da firma e quando tinha alguma coisa cultural assim e tal, eu vi os caras lá se movimentando, É, hip hop e tal. foi essa época foi a mais. Porque a gente conseguiu uma estrutura, assim, a gente conseguiu. O Indoc, mano, o Indoc tinha uma ideia de firma. Que nessa época a galera era um pouco relutante com CNPJs, Sim, tá sim. ligado? Com Tipo, empresa, com né? empresa. Pensamento. E o Indoc já tinha essa visão de tipo assim, mano, a gente precisa criar uma empresa e todo mundo, né? Porque, Uhum. enfim, tinha uma ideia um pouco mais, não é liberal, mas eu acho que é uma ideia de tipo assim, não, a gente não quer ter hierarquia. Vamos tentar fazer dentro de um coletivo, mas, É um começo, né? Todo começo ele é assim, mas mas a gente percebe que não se sustenta. não se sustenta, É. mas o Indoc era visionário nisso. Aí eu lembro que Aham. o Indoc arrumou uma empresa que fez esse contrato pra gente, e aí, tipo, a gente pegava metade da grana, aí a gente comprou equipamento. Foi quando, tipo, o bagulho se estruturou, assim, tipo, que teve uma estrutura de eventos, enfim. E Quando aí, institucionalizou, né? é.
E tudo isso foi dentro do projeto, mano. Dentro do projeto. Foi um projeto meio que era a nossa base ali, onde a gente fazia as coisas ali. E a gente teve essa E estrutura. legal que você começou cedo, assim, né? É, Tipo, foi. nesse corre, assim, de digitar nas reuniões, mesmo não entendendo. É, Eu... É legal de que ouvindo você, assim, eu me lembro um pouco de mim, assim, que eu tinha um pouco disso, assim, de estar nos rolês, estar nas coisas, não entendendo. Mas eu tava lá ainda, assim, sim, sabe? E como faz diferença, né? Você fala uma coisa, mano, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui, que são referências, sim. né? Que quando você olha para os caras da posse e você vê, pô, são homens pretos, né? Uhum, Que tem uma outra postura e se tornou uma referência para você, sim, né? Que aí ali você gruda e vai, e o conhecimento e tal. Meu, como isso faz diferença, sim. assim, né? Pô, para você como arte educador, Aham. né? Arte educador tá aí numa frente de aula e desenvolvendo com adolescentes, Uhum, né? Como é para você, cara, ter essa base, né? Essa base, tipo, cultural, essa uhum. base de conhecimento, e não um conhecimento só de livro, não. É um conhecimento muito da vida, ali, de Sim. estar nesse rolê. Como é para você, enquanto arte educador, velho, passar isso pra molecada, tá nas aulas, tá nesse rolê, assim? É, por um lado, é, tipo, é um pouco. Eu acredito que assim, eu sou uma das últimas gerações que eu acho que vai falar como a verdade ela deve ser. Como as coisas devem ser na vida, assim. Eu acho que eu sou Sem uma pessoa. massagear. É, eu acho que Sem eu sou uma massagear. pessoa que eu não sou tão romântica nesse sentido com eles, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais direta. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu vou falar, tipo, mano, vai acontecer isso. Então, tipo, porque eu vivenciei coisas muito brutais, assim, né? Porque eu Pode crer. peguei meio que final dos anos 2006 ali, eu peguei o final dos anos 2000, que ainda era meio que uma loucura, resquícios dos anos 90, Pode onde a crer. violência era, tipo, Uhum. muito grande. Não, favela era favela, As né? pessoas Tipo, morriam por causa de rolava nada, por causa porque. de troco de nada, assim, Uhum. sabe, mano? Se você falasse mal da outra pessoa e se você não sustentasse aquilo, tipo, mano, era poucas. Então, Pode tipo, crer. e aí você vê hoje a molecada falando qualquer asneira e, tipo, sai por isso mesmo. Então, tipo, Uhum. eu sou uma pessoa que eu falo, mano, isso é perigoso o que vocês estão fazendo. Vocês não têm noção do perigo. Então, tipo, eu sou esse tipo de pessoa que meio que tenta alertar eles a dizer, mano, lá fora ninguém vai te perdoar. Então, Uhum. tipo, aqui você pode errar comigo, mas lá fora não. Então, eu sou, tipo, esse tipo de pessoa Uhum. que é uma base que eu peguei dos caras, mano. Mano, pra mim conquistar o respeito dos caras na rua, irmão. Tipo assim, eu lembro que 2012 era muito louco, mano. Eu saía na rua assim, vi os caras mais velhos me cumprimentando. Tipo, os caras olhavam e falavam assim, ô, mano, é o Sarará que tá chegando ali, ó. O maluco é tipo, corre, tá ligado? Tipo, e os caras me Uhum. respeitar de igual pra igual. Ô, isso Uhum. pra quem é da rua, mano, esse bagulho não Uhum. tem preço. É. Respeito, tá ligado? Então, tipo, eu tinha muito respeito com os caras na rua, desde os caras mais velhos. Quando eu trombava os caras do rap, os caras me cumprimentavam, falavam meu nome, eu ficava, caramba, os caras tá falando meu nome, mano. O cara sabe meu nome, que louco. Uhum. Mas é pelo respeito, então, tipo, eu tento passar isso pros moleques, mano. Respeito, se você não tiver respeito, mano, você não alcança nada, assim. Então, tipo, pra mim foi muito isso, assim, que eu aprendi. Essa base, assim, de tipo, não, mano, não mosca. E os caras da posse eram esses caras. Mano, não bebe. Ó, não faz isso. Uhum. Ó, não faz isso. Ó, e eu, caramba, mano, esses malucos aí. Tinha suas contradições? Tinha, tá ligado? Mas, Uhum. tipo, eu também já era um pouco esperto porque eu vivia numa comunidade que era muito crime, assim. E automaticamente eu tinha meus amigos, os amigos que estavam no crime, tinha uns amigos que estavam trampando, tinha uns Uhum. amigos que era nerd, eu tinha uns nós que estavam ali no break, a gente criou o nosso mundinho ali, Uhum. e a gente foi vivendo a nossa vida, mas a gente não era, tipo, meio que bobo. Pode E crer. eu tava analisando tudo, então, tipo, às vezes os caras falavam uma parada, eu pegava os caras numas contradições, só que eu não falava nada. Até os caras, tipo, falavam umas coisas, eu ficava, tipo, putz, o cara ramelou aqui, mas. E várias vezes, né, eu com o Indoc também. Mas eu era muito pavio curto, assim, o Indoc que meio que. Eu era o cara que, tipo, você falasse um A, eu respondia com 3B. Né? Uhum. Eu ainda tenho, assim, de vez em quando eu dou um ah. Mas era isso, assim. Então foi um cara que eu briguei muito com o Indoc no sentido, tipo assim, o Indoc era muito passivo em muitas coisas e eu brigava muito em umas coisas por ele. Falava, não, mano, não tem que ser assim. E aí eu era esse cara, mas o que eu aprendi com os caras foi isso, é respeito, mano. Era tanto respeito que eu tinha que eu queria, que se eu visse alguma coisa errada, eu já queria, tipo, meio que fazer a justiça ali, porque eu sabia que eu tinha um respaldo dos caras, entre aspas, assim, sabe? Uhum. Então, essa coisa da rua mesmo, assim, que eu tinha muito, que eu tenho ainda, né? E eu passo pra eles, mano. Falo, mano, é isso assim, não tem. As coisas mudam, a internet tá aí, mas a vida ela é a mesma. Tem outra saída, sabe? Então. E é interessante, sim, que é, é, essa questão do respeito, meu, na rua.
E dentro da quebrada, assim. E da quebrada não tô falando de periferia. Às vezes a gente fala de periferia e às vezes é um bairro legal que tá numa área mais periférica. Não tô falando Uhum. periferia, tô falando favela mesmo. Sim. Quebrada, bagulho louco. Esse rolê da rua, do respeito, é uma coisa que tá muito dentro da quebrada, né? É. E é isso, tipo, velho, você fala e é isso, tipo, você não conquista respeito por sendo legal. Sim, é. É pelo corre. É pelo É corre. pelo que você faz, né? É isso mesmo, assim, tipo, é muito legal mesmo de você chegar, você passar assim e a galera, pô, ó, É. dá o pé, ó, faz isso, é que isso, que faz aquilo e Sim. tal. O cara é firmeza. É. Tá no corre do certo, assim, É. sabe? Ajuda a comunidade, é isso. Penso muito nesse sentido, assim. Não é Aí, malandro e não é besta. É, Firmeza. É. E aí eu acho que é isso, assim, dentro da educação, assim, que é essa coisa da educação informal, eu tento passar essas ideias pra que, tipo, porque o mundo é outro. Hoje eu entendo que, e nós pegou essa transição, tá ligado? Então, tipo assim, pra nós ainda nós conseguimos se adaptar. Quer dizer, qualquer ser humano se adapta, mas, mano, pega os nossos pais, não tem como se adaptar nessas coisas novas, Mano, esses lá, novos. lá no evento da Mob, né, faz pouco Uhum. tempo, eu tava falando pro Ananias. Falei, velho, Naquele que eu tava dormindo? isso que você tava dizendo. Eu falei, velho, é diferente demais, mano. Né? Pô, Diferente, tava lá curtindo o som e tal. Aí passou o cara todo fechado aqui, assim. Aí pisou no meu pé, assim. Mano, na hora ele olhou pra trás e falou, desculpa, irmão. Falei, que isso, cara? Tranquilo, pá. Falei, Ananias, um tempo atrás, velho, o bicho pegava por É, bobagem, por é, besteira. Foi A besteira. galera ia atrás do fogo, mano. Era um bagulho pesado. Primeiro, esses espaços não tinha essa estrutura toda. É, Qualquer parquezinho que você vai, uma estrutura, tudo pá, não sei Tudo o quê. bonitinho, Diferente né? demais. E aí, e o perfil da galera, mano, lá mó molecada, assim, um ou outro, tá até bebendo um negocinho, então dançando aquela coisa, o sonzão. Mas, mano, essa delicadeza, você não vê uma treta, uma briga, uma É. parada, pá. E você vê como é diferente, Eu né? acho também. mas eu acho que isso faz parte muito do movimento que a molecada tá inserida. Porque, É. assim, uma coisa sei lá, os adolescentes, a molecada que nos tem como referência, Uhum. entendeu? Sim. Que cola nesses rolês. Outra coisa é a molecada do mesmo lugar, mas tem os outros também, entende? Tipo, É. depende muito do contexto e do rolê que tá Não, e depende inserido, mesmo, né? é que antes era muito geral, era muito Aham. geral. Só de se encontrar algumas tribos, já o bagulho já É, pegava. tanto que era engraçado, né? Você via várias galera, tipo, até tava falando pra Mel, tipo, colou a galera lá, tipo, na escola, eu falei, mano, que tribo? Tipo, a mina, tipo, meio que, sei lá, vai, gótica. Tava lá dançando um reggae, mano. Desse dia eu comentei com a Fiquei, tipo, Ananias. Quando eu É. ia num show de rap, eu tinha um cabelo grande, eu ia de touca. É, Porque era uma treta desgraçada, mano. Assimilar metal, rock com rap, um bagulho que eu nunca concordei. Eu falei, gente, pô, não dá pra ver que tudo aqui é bom pra caramba. É, Mas tinha. mas tinha. É embaçado. Que é uma coisa que não muda quando você vai no rolê de rock. Se cola nós, assim, ó. Às vezes eu vou também num bar de rock, um bagulho assim. Já rola uma estranheza. Já rola. Mas aí eu falo, depende muito do ambiente. diferente, Barzinho. Vai, mano, show de passo. De quebrada, mano, assim. Boteco, de bar. Velho, É todo mundo junto. Misturadão, sabe? Total, assim. Aí depende muito se é um barzinho muito frequentado por um tipo de pessoa. Pessoas. Conhecimento, assim. Mas, cara, pô, se o poder público não enxerga essas coisas, mano, olha a importância de um movimento artístico, de um movimento social. O cara tinha, moleque novo, tinha referência, pá, já se ligou que era importante fazer uma faculdade, porque os caras que ele admirava estavam fazendo. Sim. Olha a importância disso tudo. E também nessa época, como ele falou, rolou uma verba, rolou uma estrutura, um apoio estatal mesmo, Sim. e a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, cara, isso tudo é muito importante de pontuar, porque olha como Sim. faz diferença, como o impacto que tem na vida do jovem, das pessoas, né? Uma pergunta, assim, e é uma coisa que eu observo, assim, sendo essa pessoa também que vem desse mesmo lugar ali, Uhum. que você, Sarará, não do mesmo bairro, Sim. mas do mesmo lugar, desde do começo ali no Areião, né? Areião. Lá no Areião, tinha já centros culturais, esses movimentos lá, ou você foi uma das pessoas que trouxe?
Não, lá não tinha, mano. Lá era, tipo, a única coisa que tinha lá era uma quadra, um campo. Uhum. E geralmente as quermesses que tinham, que era, né, os momentos de festividade que a gente Geralmente tinha, os Júlio, campos de areia, no né? campo de areia. E aí, Uhum. tipo, meio que esse movimento do breaking, do hip hop, de fazer os eventos, de eu dar aula lá na escola, dar aula de break, essas coisas todas, surge da gente, tá ligado? Surge de nós Por ali que que eu criando tô esse perguntando? movimento. Pode terminar. E aí. Aí depois entra quem? Ah, tá. E aí, tipo, lá nessa sede tinha um projeto que era o Solano Trindade. Então, tipo, tinha uma ONG lá que fazia algumas atividades. E aí, tipo assim, eles terminavam a oficina deles, a gente entrava pra treinar. E a gente ficava, tipo, das 5 até umas, sei lá, umas 9 horas treinando, 10 horas, dependendo. Uhum. E aí, geralmente no final do ano eles faziam apresentação. Aí eu meio que negociava, mano, eu tô em 10 alunos, eu tô com uma coreografia. Ah, legal, tal, tipo, vamos se apresentar? Aí meio que a gente ia e se apresentava, então eu ficava meio que trocando ideia com eles nesse sentido, né? Tanto que os professores que tinha lá são meus amigos, a gente já trabalhou Uhum. junto, enfim. Teve essas trocas, nessa coisa de tipo, pô, dei Uhum. aula pra você, agora você tá aqui, né, junto comigo, trabalhando. Então, eu consegui fazer essa linha, mas, tipo assim, de falar de ter centro cultural lá, não. Não tinha Uhum. nada, tipo, dessas coisas de movimentação de arte e cultura. Era só o Solano que ia lá, que era capoeira, percussão, né? Atendia poucas crianças e a gente no break, só. Não, por que que eu tô falando? Pra gente perceber, né, a importância de políticas públicas, Uhum. de centros culturais, de movimentos de expressão artística, de oficinas dentro desses espaços, velho. É. Porque é isso que muitas vezes vai salvar a molecada. Não tô falando que geral, a molecada, o adolescente, ou até a Uhum. pessoa mais velha, ela vai seguir esse caminho, não é isso. Uhum. Mas que traz uma percepção de vida, que traz uma referência, Sim. né? E um sonho para se seguir, para se olhar para o mundo de uma outra forma, né? Porque assim, uma percepção que eu tenho hoje em dia dentro das periferias é isso. É legal quando se tem um centro cultural, uns espaços onde a gente consegue articular, Uhum. né, com as pessoas, porque assim, vamos supor, um exemplo lá do ali, Esmeralda, Alves Dias, Vila Uhum. Ferreira, né? Tem o Mob agora ali, o Mike faz um trabalho legal, Lá já teve né? o Caquijota. Já teve. Mas assim, hoje em dia, além do Mob que faz um trabalho central ali no Ferreira, meu, você olha, não tem mais nada, certo? Não tem nenhum movimento. Aí você começa a perceber como a geração ela muda, tipo, como os adolescentes, as crianças, elas vão mudando, É. como o sonho, né? Quando você para conversar com um professor, seja um arte educador ou com um professor de escola pública, você começa a conversar com as crianças, fazer uma pesquisa, né? E entender quais são os seus sonhos, quais são as suas vontades, os seus desejos, acaba sendo uma coisa Sim. muito raso porque são as referências, mas quando você tem espaços e pessoas que estão Hoje também tem uma indo influência da internet que influencia muito nisso aí. muito, muito. Então, a internet ela é uma coisa, né? Que ela vem, ela potencializa tudo isso, mas e antes da internet? É, não tinha. Né? Não tinha, beleza, tinha outras coisas, tinha televisão, enfim. Cada geração tem as suas influências positivas e Uhum. negativas. É. Mas pensando assim, na periferia, na quebrada, velho, na favela, é importantíssimo que tenhamos pessoas, né? E uma coisa que o Black falou, cara, que é uma coisa que eu também sempre comento, que mais importante do que a gente ascender e ir correr, e, enfim, ter sucesso, o nosso sucesso, uma das coisas mais importantes é a gente voltar também, né? É. Que é isso. É, eu tô vivendo esse período lá, né? Tipo, eu voltei lá para atualmente, eu tô dando aula lá no Areião, né? Eu relutei pra estar lá por, enfim, por N coisas, por questão da comunidade, porque eu já sei como é que é. Às vezes você fica lá, fica pensando, putz, mano, aquela velha frase, né? O profeta de casa não faz milagre, enfim. Mas aí eu falei, pô, não, acho que é legal eu estar aqui porque eu sou uma referência ali pra eles ali, pra dizer, não, mano, eu saí daqui e vocês conseguem. Então, tipo, meio que é isso, assim. Tanto que hoje eu fui até convidado pra ser mídia, né, da Várzea lá dos estudantes, né, que era o Uhum. lugar onde eu morava e tal. Os caras me chamam, nem me chamaram, me convocaram mesmo, assim, tipo, não, a sua importância, a sua figura, eu acho que é importante pros meninos, pra nós aqui, você está aqui com a gente. Eu falei, pô, eu acho que é isso. Então, é isso, a gente tem que voltar pra. Que nem o mano falou, pô, já tô na Scania, tô trabalhando, já tenho um salário legal.
E aí eu tô aqui também, mano, que eu preciso, tipo... Então essas referências, a gente precisa voltar pros moleques olhar e falar, oh, mas você não tá morando mais aqui? Não, mas, pô, tenho vontade também de sair daqui. Mano, você vai conseguir, tranquilo, é só trabalhar, acreditar. Então acho que é um pouco do que você falou, assim, às vezes não tem os centros culturais, mas às vezes é isso que o Black falou, né? Às vezes a gente precisa voltar lá e falar, ô, eu tô aqui, hein? Não sumir não, sabe? Para a próxima geração. E aí é isso, fazer a outra próxima geração crescer e fazer essa mesma rotina. Porque realmente, se for depender das políticas públicas, eu acho que Só, né? é bem tenso, assim, bem tenso mesmo, assim. Hoje eu tô lá por causa de da ONG, né? Que é o Cativar. Uhum. Mas se não fosse isso, como que eu ia estar lá, né? Então, basicamente é isso, assim. Eu acho que eu não falei isso aqui ainda, mas a primeira vez que eu fui pegar um spray com alguém dando um toque, falar, ó, de longe, fui lá pra Diadema, porque em São Bernardo não tinha nada. Uhum. Foi na casa do hip hop, era o primeiro ano da casa. O primeiro ano. Fez com o Tota? Com o Tota, Pode crer. o místico, o O mito, mito, Tota, o mito. Não, E- não deixa a Color Jeans escorrer. Salve, Tota. E assim, quando veio algo pra São Bernardo, aí vem centralizado. Uhum. Né, o Cajuve, que era. O pessoal sempre fala que era Cajuve, né? Eu falei, não, Não, era outra Juventude coisa, era Cidadã. Juventude Cidadã. Isso. Juventude Cidadã. E foi importantíssimo, a gente já conversou isso, né, É. no outro projeto e tal, mas era algo central. É. A cidade desse É. tamanho era um negócio do centro. E depois começou, aí vieram muitas tentativas e até acertos também de tentar descentralizar esses centros, que é o que você está falando da importância de ter nos bairros, né? Então, é bom até que a molecada saiba também que tem um pouquinho mais hoje do que antes, mas por muita luta coletiva, muita atuação dessa galera que É. começou sem nenhuma perspectiva e foi insistindo, foi conhecendo e tal. E é legal. Quando a gente consegue alguma coisa, que a gente esteja ainda nesses espaços. Sim. Não ficar uma coisa, pô, todo mundo que consegue acender um pouco quer sair fora. Mas, calma, estamos aqui fazendo. É porque é necessidade, né? Você falou da articulação do Juventude, né? Eu peguei o Juventude Cidadã, né? Que era da época do Azulzinho, né? E aí o Indoc, quando a gente tava com fora, eu tava na faculdade. E aí ele fez um projeto, a gente fez um projeto junto com a GCM. Então eu fui do Turma Cidadã, né? E aí depois a gente volta e dá aula pra galera que é do Turma. Então a gente deu aula dos 4 elementos. Aí foi eu, o Cena 7, o Indoc e a Taizinha. E aí a gente dava aula de break, enfim. Aí a gente fez os 4 elementos, a gente fez essa parceria nessa época. E aí eu lembro que na época que tava Vocês davam aula no Juventude? No Juventude, Então as aulas que eu peguei com o Senna É, foi no Juventude. Juventude. É. É porque, tipo, tinha esse projeto aí, entendeu? Aí a gente fez, o Indoc conseguiu fazer essa parceria na época. E aí depois entra a Mariana Perim, que é uma amiga nossa, e aí ela era secretária lá, né? Da época que aí era o Cajuve em si. E tinha a Priscila França, que era uma pessoa sensacional, aonde ela entra com essa briga de descentralizar. E aí eu lembro porque eu tava nessas reuniões, eu também participei, eu dei aula de umas aulas de hip hop, né? Nesses lugares descentralizados, que a gente usava as sedes, né? Que era dos moradores, eu dava lá no Jardim Nos Represa, bairros, nos né? bairros, né? Sim. E aí a gente dava aula lá. Então, tipo assim, foi isso, é difícil, mano. Eu falo porque a gente pegou uns lugares bem difíceis de dar aula, é custoso, mano, é muito, não tem uma estrutura, né? O próprio lugar mesmo, onde eu conheci o Soul, que ele, não sei se ele dava aula, mas eu sei que ele treinava com os moleques lá no Ferreira. Era isso, Era lá a na sedinha dos moradores, o negócio Então, era super precário. era Tipo, era esse tamanho aqui, cara. Ou menor. J, que era sempre na sede dos bairros. E era bem precário. Era bem Eles deixavam precário. aberto lá. Eu fui uma vez treinar lá com sol, aquele telhado fervendo, nós tava dançando break suando. Eu ia tal. lá algumas vezes, assim, que eu queria, porra, mano. Cimento queimado. O cimento queimado era da hora pra dançar. Aí tinha os caras que faziam. Eu peguei essa época, eu lembro que uma vez a gente foi batalhar com a Crio do Sul, assim, eles foram até lá, na escola da família, que era na escola, né, que a gente treinava na escola final de semana, então o chão de lá era da hora, e aí depois a gente foi lá na quebrada deles lá, né, nossa, aquele lugar onde se treinava lá era loucura, aquele lugar era muito quente, mano, Era ruim, muito ali era quente, ruim. era mano. ruim, E era um ovinho, mano. mas assim, o Soul ali pegou uma geração pesada ali, assim, né, tanto que tem uns aí que já, tá todo mundo fora no Brasil já também, mas é isso, assim, tipo, essa importância, né, de às vezes você tá lá no Marcou, espaço, né? ele marcou. E agora ele voltou, né? Tá lá na Alves Dias ali, né? Tá lá como psicólogo do Infanto Juvenil lá e tal. Então,
É isso, são ciclos, mano. Mas às vezes a gente pensa que nem você falou, pô, às vezes tá ganhando um pouquinho mais, o cara quer ascender, quer sair fora, mas é isso, a gente tem esse trabalho do social. Então não tem como, uma hora vai te fisgar, uma hora você vai ter que falar, ô, preciso, E necessário. é uma parada muito nossa, né? É. Tipo, muito da gente, assim, que vem. Eu acho que desse lugar, não tô falando que é só, Uhum. mas da gente que, sabe, aquela parada meio Ubuntu, né? De ter que voltar mesmo, de estar com os nossos, beleza, não tem problema. Você pode, mano, acender é legal, é da hora, é Uhum. importantíssimo, né? Mas não é isso, é não esquecer as raízes, né? Não, e entregar um pouco do que você recebeu também. Aí, Sim. lógico, cada um enxerga a É. vida, o universo e tudo mais como quer, né? Mas é esse sentimento de você realmente devolver para o mundo um pouquinho Uhum. daquilo que você recebeu. Pô, tá dando certo? Legal. Vamos, independente de qualquer outro interesse. Uhum. Pô, eu quero. Eu já fui esse moleque, então eu vejo a molecada. Isso é necessário, né? Pô, e a gente pensa. Eu sempre pensei muito também, assim, nas possibilidades para a gente não engessar também essa experiência. Aham. Então fica uma coisa assim, muitas vezes na quebrada, a instituição que chega junto com algum projeto quer colocar, vai no meu caso, quer colocar a molecada para fazer um mural coletivo, eles pintam um pouco lá no dia, tá? Depois você dá uma acertadinha, essa coisa tudo. Pô, legal. E aí eu sempre tentei participar ativamente, né? Já que nos chamam como parceiros e tal. Essa é uma experiência legal, legal pra caramba. Já fiz muito projeto assim, que deu certo e tal. Mas, velho, essa molecada, eles também têm uma vontade, sabe do quê? De ver aqui no bairro, na quebrada, na esquina da casa deles, um grafitão, mano, muito louco, um muralzão. É. Porque fica a sensação que os muralzão muito loucos, grafitão, é São Paulo, no máximo um centro da cidade. Tipo, a E aí, valorização, na quebrada, né? sempre fica a experiência com a molecadinha que vai lá É. e pinta. Aí depois, mas não ficou tão bonito. Não ficou tão bonito, mas o processo foi muito bonito. Então, assim, isso, é o que eu sempre falei, isso é muito válido, gosto muito dessa experiência. Mas, mano, vamos trazer mesmo a galera boa e fazer uns grafitão arregaçado aqui, ó. Valorizar Pra não o ficar só em espaço, São né? Paulo, Isso é E valorizar valorizar o as pessoas, né? É Pra isso. molecada falar, cara, É porque assim, o quando que você... fizeram aqui pra nós, na minha rua, na minha escola, É porque opa, quando- alguém fez isso, opa, mano, é outra sensação do moleque com o mundo, é outra experiência. Opa, o mundo tá me entregando alguma coisinha. Isso muda muito, É porque cara. quando você valoriza o espaço desse jeito, é isso. Você entende que você tá sendo valorizado, velho. Quando você tá num lugar desse e começa a se valorizar o bairro, cara, até você, né? Pô, né? Moro naquele, né? O meu bairro ali, tem isso aqui agora. Entende? Você se sente valorizado também, Top. né? Acho que é isso, mano. Eu acho que penso que esse trabalho social ele é muito doido, assim, porque por várias vezes também eu pensei em parar de fazer. Tipo, eu ficava nos, né, acho que Eu sei como é que é. desse processo assim, porque é isso, eu fiquei numa, tipo, pensando, caramba, mano, até quando? Porque, pô. E a gente sabe da diferença que a gente faz na vida das pessoas. Eu tenho essa noção de ter aluno fora do Brasil, de ter uma molecada voando, sabe? Pô, ontem, não, domingo, né, que teve um negócio da batalha, né? Pô, a gente viu a Luana, que é apresentadora, pô, foi aluna nossa, na época que, tipo, eu e a Mel, a gente tava namorando, era naquela época, no Cajuve? Que eu tava dando aula, a gente tava namorando, e aí, pô, comecei a ter uma percepção de ter muitas meninas lá, e era só eu de homem, eu já falei, vixe, mano, como que eu vou passar uma experiência de arte sendo homem pra uma mina? Aí é onde eu já chamo a Mel pra ir junto comigo, aí disso já saiu umas crios, e aí a Luana tava lá, mano, curtindo, porque tinha umas amigas lá, e ela tava lá, e hoje é uma mega produtora cultural, sacou? Tipo, mas é isso, ela tava lá. Ela poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela tava ali, não sabia desenhar, mas ela tava lá curtindo com a gente, tava com a Mel ali, num ambiente legal, ouvindo um rap, dando risada. E aí hoje é onde a mina tá, sabe? Tipo, apresentadora, produtora, né? Então, a gente entende, tem hora que dá um desgaste, dá, porque é desgastoso, porque a gente fica numa ponta que você fala, caramba, mano, até quando? Mas eu acho que quando eu olho assim, pra uma pessoa feliz, falando assim, mano, eu tô feliz com o que eu estou fazendo, obrigado, porque vocês são a base, eu falo, putz, não, peraí, então vamos rebobinar um pouco a fita, vamos pegar esse gás de energia de novo e vamos, sabe, continuar. Então, tanto pra mim como pra Mel, assim, que também participou bastante desse processo com muitos jovens, pô, pra nós é sensacional, assim, né? Mas é isso, assim, de vez em quando bate essa, você fala, não, pera, deixa eu
Deixa eu colocar aqui, porque eu sei da minha colocar também a gente como a gente é importante pro mundo também, né? Porque às vezes a gente só se coloca de querer se preocupar em fortalecer o outro e acaba esquecendo de nos fortalecer, né? Sim, sim. Então, às vezes, também achar esse equilíbrio, porque ele é bem difícil, porque as ONGs sugam demais a gente, as instituições, elas sugam do nosso talento, elas sugam do nosso, de tudo. E às vezes é achar esse equilíbrio de falar, ô, peraí, vamos até aqui, É. que eu consigo te ajudar, você vem até aqui que você me ajuda, o resto deixa eu descansar um É o pouco. tal é o tal do ser guerreiro. Pô, você é guerreiro. Não, obrigado, mas assim, é insustentável ser guerreiro. Não dá pra ser a longo prazo, não. Guerreiro 24/48 não Não dá, dá. velho. Guerreiro a vida inteira é foda. É difícil, né? É isso, precisa do descanso. Mas falou de equilíbrio, cara, enquanto esse cara que é artista, que é articulador, velho, que é tudo isso que a gente já falou aí. Como você encontra esse equilíbrio na vida? Como você equilibra aí, sabe? Como você mantém essa Você é que saúde encontra, né? mental? Claro que a gente entende que esse equilíbrio na vida, Eu já né? desisti do equilíbrio faz tempo. Esse equilíbrio na vida, ele é difícil. O equilíbrio, ele, do jeito que a gente pensa e do jeito que é romantizado, ele não existe. A gente tá sempre ali, né, meu, tentando segurar pratos e copos, às vezes pendendo mais e às vezes menos. Mas a gente precisa. E Sim. você, Sarará Rodrigues, enquanto homem preto da arte, mano, com toda a sua bagagem, sabe? Sendo também esposo e tal. Como você equilibra, cara, a sua saúde mental, sua vida, esse cara, tipo, por que que eu tô perguntando isso? Porque desde sempre eu vi que quando a gente fala de hip hop, quando a gente fala não só de hip hop, o hip hop ele tá muito presente na quebrada, Sim. muito presente na favela, na periferia, muito presente, é isso. E quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de quebrada, a gente já pensa nos mano como? Aqui, ó, fechado. Fechado, é. Aqui, ó, sempre isso, Sim. né? Não dá risada. Pô, dá uma risada. Mano, um abraço. Não dá um abraço, né? Então, como que equilibra isso, cara? Bom, primeiro assim, eu acho não, acredito, né, que esse equilíbrio ele vem muito do que eu acredito que é meu princípio cristão, assim, de tipo, crer muito em Deus, de ter essa minha espiritualidade muito bem alinhada, nos momentos que às vezes eu tô aflito, tá ligado, de colocar isso, tipo, Deus, aqui eu não tô aguentando, tá pra ti. É real, assim, então eu sou muito da fé, sou um cara muito esperançoso, com as pessoas e até comigo mesmo, tá ligado? Então, tipo, eu vivo isso, assim, porque realmente, assim, se não fosse isso, eu acho que às vezes eu fico, tipo, caramba, como. Às vezes eu olho pra mim e falo, mano, como eu consigo fazer tudo isso, mano? Às vezes eu me pergunto, assim, às vezes eu falo, caramba, eu tô fazendo 1 milhão de coisas, eu tô aqui, tô desenrolando uma parada, e como que eu acho esse equilíbrio? Então, o equilíbrio, assim, na real, pra mim, é essa questão da espiritualidade, é Jesus Cristo na minha vida real, assim, porque se não fosse isso, mano, eu acho que eu não sei como eu andaria. Eu acho que eu ficaria um pouco meio perdido. Porque eu acho que o equilíbrio espiritual, ele. Você entende a sua fé, você entende o que você é, você entende a sua base. E aí tudo que vai se passando sobre a sua vida, você não se abala. Tá ligado? Então, tipo, tem uma questão que, tipo assim, por exemplo, a internet ela é muito comparação. Por exemplo, eu não ligo. Se eu ver você lá em Paris, eu vou falar, mano, que da hora, parabéns, curte muito. Eu não vou ficar tipo, nossa, mano, ele tá lá, eu não tô. Uhum. Então a minha preocupação a minha alegria é ver o outro alegre, tá ligado? Então, tipo assim, eu gosto de ver a conquista do outro. Então, a minha espiritualidade, ela traz esse equilíbrio, tá ligado? Então, pra mim, assim, se eu sair disso, aí eu me desconecto, tá ligado? Então, minha conexão real de tudo, desde produção, desde trabalho. Então, tipo, focar nos trabalhos. Então, tipo, por exemplo, hoje eu tenho opção de falar não, Uhum. mas porque eu passei por uma bagagem, tá Sim, ligado? Junto com a Mel. Então, tipo, de hoje, não vou fazer esse trampo. Não, eu vou fazer esse trabalho. Então, hoje eu tenho essas opções. Eu tenho as opções de falar assim, não, esse ano eu quero só dar aula. Não vou trampar tanto com fotografia, tá ligado? Uhum. Eu vou só dar aula. Então, tipo assim, entendendo, mano. Mas a real mesmo, assim, é a minha espiritualidade com Cristo, assim, real. Sempre, mano, lendo a palavra, que nem ele fala, né? A palavra dele é a luz, é o caminho pros nossos pés. Então, é pros meus pés e então eu acredito muito nesse caminho guiado, assim, pra não ficar, tipo, perdidão. Ah, mano, que nem, pô, às vezes hoje eu tô trabalhando com a política. Às vezes é louco, às vezes eu fico olhando pros caras, caramba, os caras recebem, tipo, tanto, se os caras me chamar, eu vou. Eu fico pensando, mano, será que eu vou mesmo? Será que esse é meu chamado? Será que eu vou largar tudo? Como que é isso, tá ligado? Porque, tipo, eu já coloco isso na minha cabeça, mano, Deus, ó, Será que isso é pra mim, né, né?
mano, me direciona. Uhum. Que às vezes é isso, mano, me direciona, porque eu não quero fazer nada da intenção. Porque, mano, se eu for no meu coração, o coração é enganoso, mano. Eu vou na onde tá o torro, Uhum. tá ligado? Eu vou onde tá o torro, vai me pagar 30 mil? Demorou, vamos aí. Entende? Então, eu acho que às vezes é o equilíbrio, é a paz, mano, de você deitar, dormir tranquilo, acordar tranquilo. Então, pra mim é isso, mano, é a espiritualidade com Cristo, assim, e é isso, assim, sem demagogia da coisa. Show, show. Maravilha. Mandar um salve, sabe pra quem agora? Sei, Fala aí. Sei. Fala aí, pode mandar. vou dar até uma golada aqui. Dá aí uma golada. Seu Borges no apoio técnico aí, comandando a cena, certo, seu Borges? Dá um oi pra nós aí. Tamo junto, beleza? Fica à vontade, quando você tiver aí, quiser fazer uma pergunta também, pode nos... Tá, por enquanto tranquilo, beleza. Quanto tempo nós temos aí gravado? Quase 1 hora, falta 2 minutos para 1 hora. Maravilha. É uma Legal, legal ter essa voz aqui. Isso aí É. demoramos pra ter essa voz de fundo. Legal, Nossa, meio lombarde e tal. Pode ver que todo youtuber tem isso agora, fica conversando com o câmera ali. Com a voz da consciência, né? Pode crer, boa. E aí, Diego? Não sei se a gente dá sequência, que você estava falando de uma época específica, ou até eu pensei que você citou algumas vezes o Soul, de repente já, né, verdade, falar como- bem do livro aí e tal, explicar qual que é a pegada. Verdade. Eu acho que seria legal você falar, lógico, do livro, mas como surgiu essa marca aqui, né? Marca, né? Breaking e Suas suas expressões. expressões. Que tá no livro, tá na exposição, Exposição. e outras que não é de agora. Sim. Como isso se relaciona com você? Como surgiu? E conta aí um pouquinho. Cara, tipo, surge eu ir no. Na verdade, assim, eu dancei break por muito tempo, né? Dancei breaking. Eu tava na faculdade, eu fiz uma viagem pro Chile, eu fui convidado pra ir pro Chile, né? Nessas reuniões. Aí eu fiz uma articulação, falei pros caras, paga pra gente 5 apresentações. A gente vai fazer 5 apresentações, você me paga tanto que esse dinheiro eu vou viajar. Aí peguei o cartão do meu pai, passei, os caras, tipo, pagaram pra gente, foi muito louco, assim, que eu fiz toda uma articulação, olha que louco, hein, mano. Fiz toda uma articulação, os caras conseguiram pagar a gente antes, então os caras, tipo, deram 5 mil reais, assim, pra mim, pros meninos, a gente foi, apresentou uma carta convite lá na secretaria, né. A gente foi pro Chile, ficamos lá no Chile e tal. E aí, quando eu chego no Chile, mano, eu começo a me deparar, tipo, com coisas que eu não via no Brasil. Por exemplo, tipo, tecnologia. Eu vi os caras fotografando, vi os caras filmando. Falei, mano, que da hora. Vi os caras fazendo um evento que eu fui, o nome dele é Sudaca, eu fui no Chile. Vi cenografia. Falei, mano, eu tô no lugar errado, não é possível. Eu tô na gringa, né, mano? Eu tô. E aí, mano, eu começo a olhar tudo aquilo ali, eu começo a ver os b-boys dançando. E quando eu fui com uma. Eu tava com um lesionado do ombro, né? E eu dancei lesionado. E aí, mano, eu falei, putz, eu vou dançar lesionado, mano. Eu vou ter que dar uma energia aqui, né, mano? Aí eu, tipo, uma energia, cheguei com a caixa de som. Brasil, Brasil, e pá, pum, fiz uma entradinha ali e tal. Joguei energia pra cima e legal, beleza. Mas analisando tudo que aconteceu ali, eu falei, mano, eu preciso. Tipo, no geral, o que eu vi ali foi assim: eu tô atrasado. Ponto. Primeira coisa que eu vi, tá ligado? Tipo, isso com os caras da posse, isso eu já na faculdade, isso eu já trampando com o Indoc, fazendo todos esses corre. Eu olhei e falei, mano, tô atrasado. O Indoc já falava de umas questões tipo assim, pô, nós do hip hop nós precisamos de médicos, nós precisamos de advogados, nós precisamos de alguém que escreve projeto. O Indoc já falava tudo isso daí. Só que ninguém ligava. Mano, quando eu fui pra lá, mano, virou minha chave. Falei, mano, eu preciso estudar, eu tô atrasado. Tipo, real, assim, tipo, eu tô atrasado, irmão. Mano, eu vou ter que outra consciência. Eu parei de dançar, eu larguei todas as minhas oficinas de dança. Eu falei, mano, eu preciso fazer aula com coisa que eu não me desgaste o meu corpo. Aí eu fui pra aula de grafite, comecei a dar aula de grafite pras crianças. Fiquei 10 anos dando aula. E nesse período de 10 anos, eu achei uma brecha na fotografia de break, porque não tinha ninguém fazendo. Eu fui no último evento dançar, aí um amigo meu falou, você tem foto aí? Eu falei, não. Pô, aí eu falei, não, mas peraí, deixa eu fazer umas fotos. Aí fiz umas fotos, cara, caramba, mano, da hora. Falei, mano, vou começar a fotografar. Arrumei uma câmera velha, porque a Amanda, ela já fotografava. Em 2010, a Amanda já fotografava. 2009 para 2010, a Amanda tinha uma câmera fotográfica. E eu falei pra ela, falei, nossa, você vai ser a Marta Cooper. Tanto que a Amanda, ela tem fotos de reuniões antigas lá da Secretaria de Cultura. E aí eu falei, putz, mano, eu vou começar a fotografar. E aí, em 2011, eu fui pra lá, fiz um corre, peguei uma câmera e comecei a fotografar os event break. E aí foi onde eu falei, mano, meu legado vai ser nisso aqui, mano. Não vou dançar Cara, mais. pô, pega isso aí, pega isso aí. Calma aí, ouve
Ouve devagar aí, pô, que legal. Legal você se olhar e se falar, mano, eu tô atrasado. Sim. Isso é bom pra caramba, mano. Isso é muito bom. E assim, converso bastante isso com você, né? Vamos rever algumas coisas. Vamos pensar numas prioridades. Uhum. Vamos olhar de fato pro caminho que eu tô. É. É ou não é? Ficou emocionado. Aqui. Chora. Agradece. Eu tava precisando ouvir isso. Tá precisando ouvir. Mas é que é muito. Risada porque eu dou um Eu tô toque. achando, não, justamente, tô aqui mó sério, põe o braço aí. Uhum. Então, e aí o cara, sabe, dá uma pegada assim que você... Dá uma pegada. Mano, Eu vou pegar tipo, sua cabeça e chacoalhar. Mas é isso. Desconcerto. Mas esse rolê do tô atrasado foi desse. Exato, eu vou Isso é rever. muito real, Eu tô isso é muito com real. um gasto físico aqui muito grande. O que eu posso fazer pra não ter tanto gasto físico? Pô, vou dar aula, dei aula 10 anos de É grafite. isso. Enxerguei uma lacuna no mercado aqui. É. Não tem ninguém fotografando. Mano, é isso aí. Tipo assim, tinha. É uma coisa que a galera não quer falar, mas é muito visão de negócio, mas de empreendedor, mano. Porque, velho, isso você é um precisa pouquinho empreender, você diferente precisa- do. É. Eu tenho um sonho, eu preciso acreditar no meu É. sonho, eu preciso ir até o Não, fim, pô, e eu preciso não velho. desistir nunca, eu preciso continuar tentando, porque o resultado vem com a persistência. É. Sabe? Discursos que, claro que tem todo o fundamento do mundo, Sim. porém, não pode ser assim de forma tão superficial, tão clichê, tão padronizada, Sim. né? Até porque, assim, é muito importante ter um sonho. É muito Sim. importante. Você tá um pouquinho à frente de quem não tem sonho nenhum. É. Porque você não, né? Se você não tem sonho, você não cria objetivo. É. Só que sonho não paga boleto. Sonho não te leva a lugar nenhum se a gente não colocar um passo atrás do, né, um passo na frente do outro, Sim. né? Então assim, ter essa visão de mundo e meu, graças a Deus que você viajou pra você ter esse estalo assim. Não tem problema se você Porra. com 20 anos tem um sonho É. e com 30 anos você tá repensando. É. Não tem problema Sim. nenhum. É. Inclusive, a gente, né, citou a internet, que a gente tá num mundo Que é importante repensar, que né, também. inclusive pensar se os seus sonhos realmente são seus, se não tá sendo implantado. Outra cara. Porque em 2011, tipo assim, não tinha, tipo assim, internet, mano, era o Facebook. Então, tipo assim, o que acontecia? Aí, putz, eu voltei e falei, mano, vou arregaçar no break, tipo assim, vou deixar um legado mesmo, tipo, mano, tipo, tinha poucas pessoas fotografando. Eu falei, mano, eu vou dar uma destacada. Comecei em vários eventos, como se eu fosse um b-boy. Fui numa ideia de b-boy. Falei, mano, eu vou fotografar igual um b-boy. Vou em todos os eventos, a galera vai me notar. Pique de rua mesmo, pegar da rua, tá ligado? Tipo, marketing de guerrilha. E aí fui fazendo isso, mano. Comecei a colar nos eventos, comecei, tipo, a pegar o nome toda vez que eu ia. Então, e aí naquela época os projetos não ganhavam dinheiro. Então, tipo, era coisa muito, tipo, eu tô indo aí. Aí eu fotografava, subia, fotografava, subia. Porque tinha um gringo chamado Little Shao, que ele meio que tava lá fazendo esse movimento na Europa. Eu falei, mano, vou fazer esse movimento aqui no Brasil. Então eu comecei a fotografar. E aí, mano, eu já tô um acervo violento, assim, eu tenho um acervo desde 2011 até os tempos atuais, assim. E aí a galera começou a me chamar pra ir em eventos, aí você vai pegando o nome, você é convidado pra ir nos eventos, e aí eu fui meio que criando essa estratégia. E junto com essa estratégia da fotografia, eu continuei dando aula. Comecei dando aula de grafite, fui dando aula de grafite, até que uma aluna chegou em mim e falou, você não é fotógrafo? Eu falei, sou. E e é isso, peguei minha câmera, irmão, fotografava tudo, porque não tinha, eu fotografava o break, mas eu queria fazer dinheiro, então eu fotografava tudo. Aí a menina falou, por que você não dá aula de fotografia pra nós? Eu falei, pô, massa. E aí eu comecei a implantar, e aí da onde saiu a minha primeira pós de arte e educação, que aí eu implementei uma aula de experimentação artística, onde eu dava aula de fotografia e desenho ao mesmo tempo. Então a turma chegava, era uma ideia de... Você chegava, você organizava o seu espaço, você falava o que queria fazer pra mim. Ah, hoje eu quero aprender mangá. Eu falava, demorou. Então aqui, ó, você vai treinar essa técnica aqui. Tchau. Colocava um som. Ou a gente vai fazer tal tipo de fotografia. Deixava a molecada lá fotografando. E aí dentro disso eu escrevi uma tese através dessa primeira pós que eu fiz. Que foi em 2018. Fiz uma exposição. E toda a galera que tava lá, mano, todo mundo se formou, mano. E de lá a gente casou um aluno, né, mano? A gente casamos um aluno. Nessa oficina, o moleque novão casou, pum, tá trampando, ele canta rap, né, que é o Puma, e é isso, mano, e a galera toda que tava com a gente ali, teve uma menina que foi fazer cinema na Federal, né, passou, então assim,
mano, a galera na faculdade, então, tipo assim, foi muito louco porque foi um trampo de pertencimento. A galera foi pra lá com depressão, Uhum. mano, já saiu uma outra pessoa. E esse trabalho de experimentação foi muito louco. E aí, tipo, eu cheguei na ONG que eu falei pra mulher da ONG, eu falei, ó, eu vou experimentar um bagulho muito doido aqui, mano. Você deixa? Ela falou, ah, mano, vai aí. Aí ela ficou meio assim, mas, mano, não tinha como. Eu tinha uma sala lá pequenininha, assim, eu lotava, eu colocava 50 pessoas, mano. E ia, a galera ia. Tipo, não era um bagulho tipo assim, não vai. A galera Sim. ia, porque gostava do ambiente, tá ligado? Então, tipo, meio que foi isso, assim, mano. Aí comecei nessa pegada de fotografar e ir nos eventos. Fotografar e ir nos eventos. E aí eu fui me destacando. Pra me chegar nesse livro aqui do Soul, foi uma pegada assim. Eu já tava nas expertises de editais. E aí a ideia desse livro era pra ser um livro de fotografia. Era pra ser um livro meu, pra contar a minha história. Quando eu tava em casa um dia, sentado, eu falei, putz, eu escrevi o projeto errado. Hum. Desse jeito assim, mano, escrevi o projeto errado, mano. Fui lá, voltei, fui no chat GPT, eu já tava usando o chat, já tava hackeando o chat antes de entender essa coisa de inteligência artificial, eu já tava estudando. Já estudava, né, porque tinha um pessoal da realidade aumentada lá no meu trabalho, então a gente já tinha essa troca de ideia com um amigo meu que é o Anderson. E aí o Andy falou assim pra mim, mano, dá umas pesquisadas nisso. E aí eu cheguei e falei, mano, vou pesquisar aqui no chat. Coloquei B-Boy Soul, nada. Joguei no Google, B-Boy Soul, São Bernardo do Campo, nada. Falei, caramba, mano, o Soul não tem nada, mano. Aí eu pensei nisso assim, mano, ele vai morrer, mano. Ninguém vai lembrar, tio. Falei, mano, acho que eu vou ter que fazer um livro dele. E assim, foi tipo, nesse start, nesse Não que esteja próximo, o Sou é um jovem, viu? É que ele tá olhando lá na frente. Tá é. pensando lá na E aí frente. eu pensei nisso, eu falei, mano, eu vou fazer um livro desse mano em vida. É isso, ele parou de dançar. Porque eu trabalhei com ele na última vez que ele falou, vou parar de dançar, vou. Eu tava com ele nesse processo, que ele Uhum. pegou a última hora de dança, tá ligado? E aí eu falei, liguei pra ele e falei, vou fazer um livro seu. Aí ele ficou assim, sabe quando o cara fica meio. Uhum. Ah, vai fazer um livro meu, mano? Ah, tá, legal, né? É legal. Conversa, Como vamos assim? conversar. E Quem ficou escreve livro assim? do nada. Falei, aí, como eu falei pra você, já tinha hackeado a inteligência artificial, tipo, de todo o âmbito mesmo, assim. Uhum. Cheguei nele e falei, mano, tô indo levei a Mel foi fazer um trampo e tal, deixei a Mel lá, falei, tô indo aí, mano. Abre aí sua garrafinha de vinho aí, vamos trocar ideia. Aí, bichão lá, e eu fazendo as perguntas, ele responde. E aí, a única coisa que eu mosquei é que eu não filmei. Tá ligado? Tipo, eu não filmei, porque, tipo, eu fui na cabeça de gravar o áudio. Eu falei, não, vou pegar o áudio dele, porque eu já tinha pesquisado tudo. Eu já tava tudo na cabeça, mano. Eu vou pegar o áudio dele, vai dar umas 2 horas de áudio. Eu vou pegar o áudio, eu vou converter em texto. Eu vou jogar no chat, vou pedir pro chat, mano, fazer os capítulos pra mim. Tá ligado? Aí fez os capítulos, mano, eu li tudo. Uhum. Aí eu catei 2 livros, que é o Foundation Hip Hop, que fala sobre a história do hip hop nos anos 70, 80 e 90, que é um livro de que ele é bem fundamentado mesmo na cultura, que foi. Eu esqueci o nome da faculdade lá, faculdade famosa, eu esqueci o nome do cara agora. E aí eu peguei esse livro, mano, cheguei no chat e falei, mano, esses capítulos aqui são interessantes pra mim porque conversa com a história do Soul. Separa esses 10 capítulos pra mim. Aí o chat separou esses 10 capítulos pra mim. E aí eu falei pro chat, eu quero que cada capítulo do Soul dialogue com cada história que tem a ver com o que eu li aqui, que eu acredito que vai ornar. Mano, o bagulho fez. Mano, na hora que eu li, eu falei, mano, sou um gênio. E aí, mano, foi a treta. E aí, Você viu? Não é só você, não, viu? Eu não sou o único. Você não é o único. É mal de quem é preto e tem dread, cara. tipo assim, eu sou um gênio. Tipo, mano, eu tô fazendo um livro. Tipo, eu fiquei pensando, pra fazer um livro, mano. Demorava anos, e eu, tipo, lá lendo. E aí eu lendo, eu falei, mano, essa história aqui. Aí, tipo, arrumando uns nomes. Falei, não, esse nome tá errado. Mano, eu fiz toda uma revisão. Beleza. Aí, a treta. Eu trabalho com diagramação. Na pandemia, eu diagramei muitos livros, eu já trampava. E aí a treta foi, quando eu fui fazer esse aqui, eu fiz correndo. E aí não era pra ter saído desse jeito, tá ligado? Tipo, por exemplo, essa ideia da borda aqui foi, mas ela não saiu do jeito que eu queria. E as letras, eu coloquei as letras grandes pensando na galera nessa questão do PCD e tal. Aham. Mas o que eu errei aqui muito foi a questão do. Que eu esqueci o nome no português que fala que fica toda hora aqui dando essa. Aham, aham. E aí eu tinha um outro programa que É, ajusta. justificou. Não, né? que aí, tipo, ele meio que trazia essa coisa mais certinha da letra, ele ajustava pra mim. Uhum. Mas em si a letra ficou muito boa, todo mundo fala, pô, a letra ficou boa pra ler, ficou bacana. E aí, a história do Soul ia dar, eu acho que poucas páginas, acho que esse livro aqui tem 67 páginas, ia dar bem pouca. Aí que eu pensei, mano, antes de eu contar a história do Soul, eu vou contar a história do hip hop a partir do meu ponto de vista, do que eu vivenciei.
Aí eu começo, pum, 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 aí eu venho trazendo as mulheres, aí eu venho trazendo toda essa questão do cinema, que foi onde eu, mano, Beat Street, With Style. Não tem Aí, como, não aí tem eu fui como, falando, né? aí eu fui falando da casa do hip hop, de alguns projetos, não lembrei de todos também, falei, não dá pra fazer uma pesquisa muito aprofundada, mano. É isso também, não vou ficar me matando. Não é o mestrado. Não uma é, pesquisa de não é meu mestrado, pelo né? amor de Deus. Vamos lá. E aí eu fui trazendo uma ideia, falando sobre feminismo, sobre o racismo. Fui trazendo algumas falas de algumas pessoas, de algumas entrevistas que eu já lembrava, de algumas coisas que eu já tinha. Mano, fiz o livro. E aí mudei, tive que justificar, porque a ideia era um livro de foto. É que, na verdade, no projeto eu não deixei muito explícito o que era. Eu só falei que era um livro falando do legado. Aí, tava lá na Quebrada do Sol, ele tava com essa roupa. Eu falei, só, preciso de uma foto pra capa, mano. Não, mas que não sei o quê. Eu falei, mano, é aqui, mano. No meio, nos prédios. Ele doido pra estar com sobretudo, estiloso. Não, ele tava nessa aqui. Você falou, mano, precisa fazer a foto. Aí ele olhou pra minha cara, onde nós vamos fazer essa foto? Eu falei, mano, tem que ser nos prédios, mano. Oxi, só quebrada. Aí, mano, achei o prédio, tava com uma grande angularzinha. Eu falei, mano, só ajoelha aqui, precisa fazer um freezezão, não. Aí ele, não, demorou, mano. Aí fez um stance. Mostra aí na câmera. Aí ficou essa. Aí ficou qual essa daqui? Nessa aqui? Aí ficou essa daqui. Beleza. Da hora. E aqui atrás, mano, é a foto da Vila São Pedro, Uhum. que é uma das maiores comunidades que a gente tem. Uhum. E aí eu subi o drone aqui e fiz essa foto aqui. E eu registrei tudo certinho, tá ligado? Sim. Na Biblioteca Nacional. tudo Aí eu isso. estudei também pra ver como que Como que faria. é? Aí paguei tudo certinho. Registro lá, Foram. Biblioteca de Brasília. Foi 150. Do Rio, né? É, Do do Rio. Rio. Foram. Mandou um exemplar pra lá também? Não mandei. Foram feitas 150 unidades. Foram 75 vendidas. E o resto doadas. Foi tudo doado o resto. E aí a ideia também de tentar fazer mais 150 pro ano que vem, assim. Uhum. E aí eu já tô fazendo um outro livro. Aí esse outro livro que eu estou fazendo, ele tem a mesma característica desse, só que ele tem fotos. Então, tipo, por exemplo, o B-Boy Amendoim. Aí tem a história do B-Boy Amendoim, e aí tem fotos dele, porque eu tenho fotos dele de muitas batalhas. Certo. Aí tem a história da Big Girl Taizinha. Aí da Big Girl Taizinha fala a história dela, e aí tem fotos que são minhas. Então vai ser todas com fotos, né? Vai ser uma coletânea, Vai ser né? uma coletânea. A ideia era pegar a galera do ABCD. Na verdade, eu vou lançar o e-book agora, dia 18, né? Porque eu tô fazendo a Tá exposição. todo lançador, né, meu? É, Caramba. tô nessa daí. Errado. Porque eu tô na exposição na Pinacoteca e aí eu tenho que fazer o lançamento de um e-book. E aí eu vou lançar esse pré-e-book. Então eu vou lançar ele lá com algumas histórias e algumas Uma fotos. contrapartida na proposta. E aí eu vou lançar ele, tem uma tese de artigo já, que enfim, já tava feita. E aí a gente vai ter uma prévia desse livro. Ele vai ser digital, ele não vai ser e-book mesmo assim. E aí a ideia desse livro já me deu tipo assim, já me gerou um despertar para fazer outro livro. Tanto que eu tô mais focado, tipo, vai ser provavelmente eu vou fazer essa exposição e uma última em Diadema, né? Porque eu passei na PNAB de lá, vou fazer uma lá. Mas a ideia eu vou tentar focar só no livro, eu não vou focar mais em exposição, assim. A minha ideia vai ser mais focar em livro. Porque eu achei exposição, assim, eu achei cansativo, eu achei muito desgastoso, assim, e quando a gente fala de municípios, e aí até uma dica para quem vai fazer exposição, mano, fazer exposição em município é muito difícil, porque o município não tem uma estrutura, e aí acaba que você fica numa briga de articulações com as pessoas que tem um tem uma ideologia, aí o outro acha que tem que funcionar desse jeito, e aí às vezes as pessoas não entendem, mano, que você é quebrada, que às vezes você tipo assim, mano, eu não tô aqui pra fazer uma exposição de MASP, até porque vocês nem têm estrutura pra isso, tá ligado? Então, tipo Não tem assim, estrutura, não tem público. não tem pra isso. público, não tem uma articulação entre eles. Então, tipo assim, aí fica chato porque a pessoa quer que faz do jeito como ela acha que deve ser feito, dentro das linhas ali. Então, mano, comigo, assim, infelizmente rolou várias questões que, tipo, eu fiquei, mano, é isso, me gerou Muito alguns... engessado. me gerou alguns estresses, mas, Estresse. tipo assim, meio que falei, mano, joguei pra Deus, descansei meu coração e falei, mano, é isso, assim, nem vou ficar me estressando, quero só fazer o meu bagulho e entregar. Tanto que quinta-feira agora a gente vai ter uma oficina, aí fiz parceria com a Fábrica de Cultura, vão levar 40 crianças pra lá e eu vou levar mais 10 crianças do Instituto Cativário, então a gente vai ter 50 crianças lá. Então, assim, eles nem têm essa estrutura pra comportar isso tudo lá também. Mas, tipo assim, vou levar, vou barrotar lá e fazer minha parte, mas pra vocês que vão fazer exposição no município, de verdade, mano, tome muito cuidado com a questão da estrutura e no que vocês estão pensando. Só se for um projeto muito grande, que nem, tipo, o Melim vai fazer uma exposição lá. Aí, ok, o cara tem uma equipe, o cara já foi lá, tem toda uma questão. Agora, pra nós, assim, que, tipo, é correria, que é uma pegada mais underground, que a gente não tá acostumado. Cara, não façam.
De verdade, repensa bem, repensa lugar, repensa espaço. Porque assim, ó, já fiz exposição no MAN, eu já fiz exposição no Centro Cultural São Paulo. Cara, as abordagens são totalmente diferentes, tá ligado? Tipo, você só leva seu material lá, a pessoa que cuida, você só chega no dia e tá montado, sacou? É isso. Então, assim, os municípios, eles querem falar assim, ah, mas a gente quer tratar bem os artistas, mas quer tratar até que ponto, né? Então, tipo assim, às vezes... Toma esse cuidado, mano. Quem for fazer exposição no município, eu sempre falo, mano, tome um cuidado com a questão das estruturas, porque às vezes você vai lá contando com uma ideia, mano, você se lasca. E Boa aí, dica aí, boa dica aí. Boa aí- dica, boa dica. porque às vezes a gente fica com esse sonho, porque assim, eu vou falar pra vocês, mano, pra mim era um sonho fazer uma exposição na Pinacoteca, tá ligado? Tipo, pra mim foi... É, o principal mano, pra museu mim do era... ABC, né? Não, pra mim era... eu fechei o bagulho com chave, tipo assim, pra dizer o ano, eu falei assim, mano, fechei o ano com chave de ouro, irmão. Fiz uma exposição na Pinacoteca. Pra muitos não é nada, mas pra mim é muito. Sim, sim. Sacou? Tipo, independente de qualquer coisa que aconteceu. Pra mim, tá ali é um ato de resistência, tá ligado? Mesmo sim. que venha racismo, que venha problemas institucionais, eu não tô nem aí. Eu tô lá, eu vou ocupar e acabou, eu não tô nem aí, tá ligado? Se acha bom, se achou ruim, se vai ficar com mágoa de mim, enfim, enfim, mano, me perdoe, mas é isso, eu vou fazer desse jeito. Não dá pra, sabe, ficar ali se engessando no jeito que as pessoas querem, porque nós é de rua. Sim. Não sou o cara museológico, eu não sou o cara da fotografia Sim. expert que tem R$ 1 milhão, mano. Sacou? Então, tipo, a galera nem se tocou nisso. Eu não sou o cara que fica o dia inteiro em casa. Tô trampando, mano. Tipo, Sim, que você aprende no processo do trabalho, né, mano? cansaço. E as coisas vão mudando. Sim. É, Nada, você vai, não, vou fazer desse jeito que vai dar certo. Não, tipo, você, se Mano, adaptando. a gente não tem aquele tempo, né, meu, de, pô, vou Se testar, dedicar só àquilo. vou testar os né? processos, vou me Mas as dedicar, testar processos. Isso. É. Pô, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai testando e vai dando certo e vai dando errado. E você vai se moldando, Vai se que é moldando. possível também. Mas o problema é que as pessoas que, tipo, é isso que eu falo, o problema da institucionalidade, é que as pessoas, elas não vão ter essa empatia ou empatia, tá ligado? De olhar pra você e falar, pô, mano, como é que é o seu corre? Você trabalha de que dia? Você... Como que a gente consegue ajustar isso da melhor maneira pra você? Porque a gente aqui tá em menor número. Era melhor você dizer, ó, a gente tá no menor número, mano, não vai conseguir. Que articulação que você tem aí? Você consegue fazer tal coisa? Você consegue se desenrolar aí sozinho? A gente consegue só te dar uma... Porque às vezes, mano, a pessoa quer se meter na parada, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque às vezes eu tenho articulações lá dentro da prefeitura, que eu conseguiria fazer várias movimentações ali. Aí eu já fiquei meio assim, falei, mano, eu não conheço, não sei onde eu tô. E aí você fica nessa briga institucional, tá ligado? Então, tipo, é louco. Às vezes é melhor. Aí hoje, se alguém falasse pra mim, você prefere fazer. Hoje eu prefiro fazer uma exposição na rua. Não faço. Não, eu, assim, não vou falar isso porque, enfim, não vou ficar falando coisas que eu não sei, né? Porque às vezes aí o mundo é doido. Ele não gira, ele capota. Mas. Se falasse pra mim, hoje eu prefiro fazer exposição na rua. Pega as telinhas lá, as fotos, ponham lá, galera, ó, tá aí, põe um banner. É mais divertido do que passar determinadas coisas por causa de Mais independente. coisas institucionais, assim. Eu sei que é legal ter um edital, é legal ter uma grana, é legal imprimir, mas as pessoas, elas não têm consciência, mano, que tipo assim, pô, tem um desconto. Aí, tipo assim, o orçamento que você tava contando ali não tem mais. Já foi, tipo, mano, uma moeda pro leão. E aí você, pô, tem conta pra pagar. E aí você fala, pô, aí você chamou várias pessoas ali. Aí você fala, irmão, tem como eu te dar só essa merrequinha aqui e porque sobrou isso aqui? Tem como a gente... Aí você tem que se reajustar com as pessoas. E aí as pessoas não... É isso que eu fico, tipo, nesse sentido, assim, do humano. Porque a gente tá falando de cultura, mano. A gente não tá falando de empresa. Sim. É isso que me pega. E aí é onde eu falo pras pessoas, tome cuidado. Quando vocês for fazer exposição, irmão, já dá o papo lá no começo. Fala, ó, mano, aqui é um trabalho humano, não é sobre... Tome cuidado com seus sonhos, eles podem se realizar. Podem. E tudo que vai ser realizado tem um... Enfim. Mas assim, tirando isso, mano, pra mim foi muito bacana tá lá. Eu acho que é isso, assim, poder ter feito a exposição, tá com as pessoas que eu gosto... De estar com pessoas que acreditam no meu trabalho lá, sabe? Tipo, foi muito louco. A gente teve a presença, que nem eu falei. Ah, parece ser besta, mas, pô, a gente teve a presença da prefeita, tá ligado? A Aninhas colou também, que é um cara também que tá dentro da nossa representatividade. Mano, um amigo meu que é o Fran também colou. Então, assim, pra prefeita colar, todo mundo ficou, mas, mano, nós estamos em São Bernardo do Campo. Fala algum prefeito que foi em alguma coisa de cultura nossa, Verdade, underground. verdade, Não foi, irmão. verdade. E aí a prefeita foi lá prestigiar, sacou, mano? Então, tipo, pra mim foi da hora, pra mim foi mó simbólico isso daí.
tá ligado? Pra outros, mano, mas pra mim foi da hora ver toda a galera lá do break, enfim. Então, tirando todo esse desgaste, pra mim, cara, tá sendo sensacional poder estar ali, tá sendo muito louco poder ter minha arte ali, o meu olhar ali, e é isso, mano. Não, o maior ponto de encontro, né, Porra, mano? animal, foi Pô, muito louco. encontrei umas pessoas que eu não via faz tempo, tava lá, melancia, os caras gente boa pra caramba, já desenrolamos com o Black aqui, É. participação dele. Maior ponto de encontro, Foi, né, foi velho? bom, foi É animal. da hora mesmo. isso, é da hora. Foi legal mesmo. Pô, um sonzinho, foi É, bem som gostoso zoando. mesmo, foi bem gostoso mesmo. O animal. E assim, né? Triste que não vai ter mais por enquanto, né? Não, se eu for fazer agora, se eu for fazer. Se eu for fazer, eu só vou fazer em lugares realmente assim que eu perceba que realmente valoriza aquilo que eu estou fazendo. Sacou? Tipo, por que que eu tô falando isso? Porque hoje, falar aquela ideia de sonho, né? Por exemplo, eu sempre tive um sonho de fazer uma collab com a marca que é com a Canon. Sempre fui muito Canon, sempre usei Canon. Enjoado, enjoado. Sempre gostei, mano. Sempre gostei. E aí, hoje, mano, eu tô criando uma parceria muito louca com eles. Eu fui no inauguração das câmeras lá que teve, fui convidado. Animal. Saca, mano? Tipo, então, às vezes a gente pensa, mano, não tem ninguém olhando pra gente. Mano, é mentira. Tem uma galera olhando, tem uma galera nos percebendo. Então, mano, deixa suas coisas organizadinhas. Porque assim, eu só estive lá porque minhas coisas estavam organizadas. Eu só estive lá porque eu tava preparado pra aquilo. Tá ligado? Tipo, não foi um bagulho tipo, me chamaram aqui, eu vou lá de bobo. Não, mano, eu tava preparado pra aquilo, meus bagulho tava muito bem, meu Instagram tava bem bonito, e é isso. Então, hoje eu tô fazendo essa collab com a Canon, de tá fazendo uns trampos, os caras repostar meu trabalho, então, mano, tá sendo da hora. Então, pra mim, mano, é válido, tipo, entender que, tipo assim, meu trabalho não tá sendo em vão, tá ligado? Meu trabalho de arte e educação, meu trabalho como fotógrafo, meu trabalho autoral, que é a dança de break, tá ligado? Que o bagulho só tende a expandir, mano. Mas que as próximas exposições eu só vou fazer em lugar que realmente eu vou bater o olho e falar assim, mano, qual que é desse barato aí? Eu vou ter que meter a mão? Não. Eu quero fazer coisa, eu quero, mano, é isso, assim, artista, tá aqui os trabalhos, posta lá e acabou. Fazer desse jeito, não, né? E é muito engraçado falar isso porque, tipo assim, aí o pessoal vai falar assim, pô, mas tu pegou um edital e não teve esses bagulhos. Eu falo assim, mano, é insano, porque você faz um orçamento em cima do Eu mandei como pessoa física. Mano, já era. Se fosse como pessoa jurídica, se fosse como uma pessoa jurídica, eu tinha. Aí tinha uma bala pra trocar com alguma coisa. Mas é tipo muito insano. E aí é onde eu falo que existe essa falta de humanidade com as pessoas, tá ligado? Por exemplo, eu fiz esse livro aqui, o cara que tava cuidando do nosso lá, eu acho que era o Laércio. Mano, o cara super gente boa. Nossa, o Laércio, gente boa pra caramba. Cara mano. tranquilo, mano. Mó paz, assim, tipo... Mano, fiz lá a estreia, o cara tranquilo. Pô, manda as fotos, mandamos tudo, fizemos O tudo. pessoal sabe, o Laércio, não sei se é o responsável, mas é o cara lá da parte de memória da da cidade. cidade. E realmente, muito gente boa mesmo, Humildade, tranquilo, Humano. Mandava, tinha as cobranças lá pra mandar, mandava na moral ali e tá tudo certo, entendia, é isso mesmo. Mano, é sobre cultura. E aí é onde que tá o problema. A gente tem uma galera institucionalizada lá, achando que o bagulho é empresa, mano. E nós é artista, às vezes. Eu entendo que às vezes nós tá nos trampos que a gente vai fazer que realmente a gente tem que ter uma outra postura. Claro, E tudo bem, é. mas, mano, a gente tá falando de cultura. Então, a gente que é da cidade, a gente fica pensando, Dá pra pô, perder a essência do que é. O que a gente tá, e o que a gente tá querendo dizer aqui não é nem que, porque é cultura, é de qualquer jeito. Sim. Não é isso. Ou tem que ser só do meu jeito. Não, não é isso, né? Mas é ter um jogo de cintura mesmo pra conseguir entender, tipo, o lado do Perdeu artista. a humanidade da coisa. Isso, porque a gente tem que entender o espaço. Sim. A gente tem que entender ali. A gente entende que é um lugar institucional, né? A gente tem que entender, mas a gente também quer uma contrapartida que é nos entender, né? Para que tudo saia de forma legal e bonita. isso, harmônica. Harmônica. É Acho que isso aí. Beleza. Fala pra nós um pouquinho mais aí do que foi o fórum. Mano, o fórum ele foi um movimento muito importantíssimo para São Bernardo do Campo, porque ele ativou todo esse movimento, mano, que tem até hoje. Eu acho que a Batalha da Matriz, ela nasce do fórum, ela nasce numa discussão, na verdade, né? E aí, na verdade, eu até brinco que a Batalha da Matriz ela foi criada na rebeldia, né? Não sei se o Black contou essa história, ele contou essa história de como foi criada a batalha? Como foi criada? Não. Nada com detalhe, não. Tá, então vou contar então. Vou dar a contar, porque aí os caras vão vir contar, certeza que eles vão contar do jeito deles. Eu vou contar da minha perspectiva. É isso. Tinha uma reunião
era o Rato, o Rato que tá até hoje, o Dagô, que hoje ele não faz mais parte, né? E o. Esqueci o nome do menino lá agora, que é companheiro. E o Caio, que é o companheiro da Carol. Eles três, eles eram a primeira formação da Batalha da Matriz. E aí eles fizeram uma reunião com o fórum pra usar né, enfim, queriam fazer o espaço da batalha e queriam usar o som Aham. e aí eles queriam fazer essa parada de usar, né, o som e tudo mais. E aí eles queriam vender bebida porque eles queriam ganhar uma grana. E aí tava quem? Posse Raúsa, meio que em peso ali. Aí todo mundo falou: "Não, mano, bebida, tá louco? Você vai embebedar os nossos, tal". Tipo assim, nesse sentido, os caras não, 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 não deram aval pros caras, tá ligado? Tipo, nesse sentido. E aí os caras fez a primeira batalha, mesmo assim, fizeram. Eu lembro que, tipo, tem uma foto, você pegar uma foto antiga, tem uma minha que eu levava Que até ano, um. mais ou menos? Ah, mano, acho que foi em 2013 para 2012, 2013? 2013. Uhum. E aí eu lembro que até eu levava meu boombox, mano. Porque, tipo, aí dava pra ligar o microfone, os caras rimavam, dava pra soltar as batidas e tal. E aí a batalha, ela surge do fórum. Então, tipo, a Batalha da Matriz, ela vem desse fórum, né? Que aí depois também do fórum nasce o Sarau do Fórum, com cena cética, essa coisa da poesia e tudo mais. E aí teve um movimento muito significativo, porque, tipo, mano, todos os DJs, assim, tanto o DJ Fu, o pessoal, tipo, que rima, sarcasmo, enfim, Lorde, Jamal, mano, enfim, Beto, esses caras, assim, DJs, MCs, assim, né? O próprio pessoal do PIB, né? Que é o Aruak, né? Enfim, o Willy, que era uma galera que tava mais próxima, e outros grupos também, surgem desse movimento, tá ligado? E aí esse movimento ele começa a dar um corpo, porque começa a ter os eventos nas escolas, basquete, rap. Então, o fórum ele foi significativo nisso, assim, de poder mostrar que o coletivo realmente ele tem força, tá ligado? Acho que pra mim foi isso, assim. Infelizmente, por vários devaneios, assim, várias coisas que na época a galera acho que não conseguiu entender, era todo mundo muito ali, jovem ali, e acabou que foi se separando, e aí aconteceu, infelizmente, também a morte do Indoc, né? Que aí eu acho que a morte dele foi, tipo, porque, na verdade, ali, pra mim, o alicerce do fora era o Indoc, tá ligado? Tipo, poucas, assim, ele era o cara que segurava mesmo o bagulho até o fim, podia dar o doer, o mano tava lá. Então, depois que ele faleceu, as paradas, mano, é muito louco assim falar isso, mas as paradas sumiu, assim, se definhou, irmão. Que doideira, né, cara? Loucura. O Choco tentou fazer um corre de lá atrás e não sei o que. Eu falei, Choco, tá com não sei aonde, vai lá e se vira. Sim. E aí o Choco fez o corre, mas tipo assim, cara, o bagulho se definhou, assim, tanto que eu particularmente não quis nem ir atrás, eu particularmente falei, ah, mano, eu não vou ficar atrás dessas paradas, não tô nem aí, o bagulho não é meu, não é da minha família, tipo, porque eu tinha uma amizade, eu não sou da família, tá ligado? Uhum. Eu não quis me meter em coisa de família, e aí ficou por isso, tá ligado? E aí meio que acabou isso, mas o legado que deixou hoje é a batalha, assim, tipo, o que eu vejo, assim, hoje de movimento, né, de grande potência que eu vejo hoje em São Bernardo é a batalha, né? Cara, que aconteceu nos anos 90, né, com a posse também. Sim, sim, Mesmo sim. movimento, acho que só tá... Espero que Se renovou, talvez? se renovou, mano. Eu espero que tenha uma... o que eu gostaria mesmo, assim, que eu acho que a galera tá seguindo a mesma linha dos caras dos anos 90, assim. Eu acho que as pessoas de... Pô, mano, eu acho que ter mais essa humildade, poder aproximar os caras, não só os caras das antigas, mas aproximar essa outra geração que às vezes... Que essa geração que eu falo que sou eu que ficou no meio do termo ali, tá ligado? Sei. Que ficou nesse rolê de produção e tal, de ter uma galera muito boa, de aproximar mais essa galera também, enfim, de poder potencializar mais os elementos. Eu acho que, porque o único elemento que une todos os outros elementos do hip hop é o break, mano. Poucas. Batalha de rima não une, porque batalha não é rap, ponto. É isso, é batalha, não é. Enfim. Mas eu acredito que os caras poderiam pensar numa articulação de poder unir mais os quatro elementos do hip hop na cidade, de poder difundir mais isso, tá ligado? Porque eu acho que eles têm essa potência. Eu não tenho porque, tipo, eu tô num outro patamar de ideias, não que eu tô acima de ninguém, mas é que eu tô num rolê mais arte e educação. E ponto, tá ligado? Os caras tá num rolê de produção. E aí, quando você assume tá no rolê da cultura hip hop, irmão, mano, de boa, não tem essa ideia de tipo assim, ai, eu vou fazer do meu jeito. Não, mano, você tem uma responsabilidade social, educacional, tá ligado? Com as pessoas que estão à sua volta. Poucas, mano. Foi você que escolheu estar lá, tá ligado? Ninguém te obrigou a estar ali. Então você tem. Porque quando eu fazia evento, mano, eu me preocupava
em ter mulheres, eu preocupava em ter um espaço pra criança, tá ligado? Eu me Uhum. preocupava em tudo isso. Naquela época, eu tô falando de 2010, 2012, 2013, 14. Eu fiz o primeiro evento de break onde as juradas eram só mulheres, tá ligado? Então, eu tinha essa preocupação, tá ligado? Tipo, porque eu entendia como que o mundo já... Eu já tava entendendo como o bagulho é virado avesso, tá ligado? As ideias. Que essa ideia machista, de só ter homem produzindo, de só ter gente lá, tipo, na frente, falando, tá ligado? Uhum. Então, tipo, os caras precisam entender isso, os caras precisam se reeducar, tá ligado? Fazer flyers, mano, entender que o flyer não é só numa questão homem, mano, tem homens e mulheres, tá ligado? Uhum. Então tem essa preocupação, porque a gente tá falando de 2025, são Sim. outras nomenclaturas, são outras narrativas, e o hip hop, mano, tem que se reeducar, tá ligado? A gente tá falando de várias violências que acontecem com as mulheres, até dentro do nosso próprio cenário, Uhum. né? Uhum. Então a gente tem que. E é eles, mano, eles que estão nesse gás, tá ligado? Eu tô fazendo o meu papel nas bordas, tá ligado? Eu tô lá na quebrada, trocando ideia, falando com os moleques. Tá produzindo evento? Tá no hip hop? Mano, responsabilidade social é com você e com a sua equipe, mano. E eu tô fazendo a minha parte. Né? Então eu penso muito nisso. Você se envolveu, você tem que dar seu melhor. Não dê menos do que você não pode dar. Eu penso nisso. Porque quando eu tava, eu dei meu melhor. Uhum. Sacou? Uhum. É mais ou menos Da nessa hora, linha. é isso Animal. mesmo. Linkou bem, Muita mensagem, é. linkou bem, já basicamente finalizou aí, deixou também o espaço, porque vai vir, né, alguém deles aí para conversar com a gente. Você sabe que já deu o nosso horário, né? Já É. deu. Passou na E Não, mas tá bom, puta, É. papo gostoso demais, não, cara. é rápido Pô, mesmo. Quando é papo bom, é rápido bom, mesmo. véi. Só assim, é o momento também de você dar uma última palavra. É com você. Se você quer citar alguma coisa que você gostaria muito, ou, mano, pensa que tem uma molecada te ouvindo, e aí um último recado que você acha importante dar pra gente finalizar legal aqui. Pô, acho que o último recado que eu poderia dar mesmo, assim, pra vocês que estão assistindo isso, mano, é acreditar nos projetos de vocês, acreditar no sonho. A gente sabe que é difícil. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de perguntar, se tá na internet, você tem um contato de todo mundo, dá um salve nas pessoas, você vai receber não, não é não. Mas acredite, mano, no seu sonho, porque vai ter pessoas que vão te impulsionar, você não vai crescer sozinho, é através de ajuda de outras pessoas que você nem imagina, não vai ser seus amigos, não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, vai ser pessoas que você nem acredita. Então, continue, persista e é isso, mano. Vai pra frente, acredita no seu corre. É isso. Maravilha, é isso aí. Maravilha. Obrigado aí pelo bom papo de sempre, por É nóis. aceitar com boa vontade aí o convite. Valeu, Diego, e até a próxima. Até a Próximo próxima. papo. E um agradecimento também ao Borges, que tá aí no apoio, né, Borges? Tamo junto. É nóis. E principalmente a você que ouviu e acompanhou essa conversa, não esqueça, é um projeto aí com 10 episódios, 10 papos assim, é desse jeito, cada um contando a sua visão, o seu lado da história, sobre uma época mais ali, mais acolá e tal, né? Assiste, acompanha aí, dá a sua curtida, compartilha e até a próxima. Valeu. É nóis.